Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2101. Pressentindo a presença demoníaca, Zhou Yanfei se virou para Yanhara e disse sombriamente: continuaremos essa conversa mais tarde. Sem dizer mais nada, seu olhar se voltou para o centro do campo de batalha, onde uma figura sombria havia surgido do nada. Assim que sua forma se tornou nítida, a figura revelou-se um demônio de pele cinza. Seu corpo desprovido de qualquer cristal visível, uma clara indicação de que se tratava, no mínimo, de um general demônio. Rápido! Selem isso! Gritaram vários seladores de demônios em pânico, avançando instintivamente para conter a ameaça. Não seja imprudente! Zhou Yanfei advertiu bruscamente, mas sua voz chegou um segundo tarde demais. Gado tolo! Zombou o demônio com desprezo, a voz carregada de cruel divertimento. No instante seguinte, uma onda de força opressiva irrompeu de seu corpo, seguida por uma explosão estrondosa. Os seladores de demônios ao redor foram instantaneamente reduzidos a uma névoa de sangue e carne. Suas mortes tão repentinas e brutais que deixaram o campo de batalha em silêncio atônito. Que nível de proeza! Só pode ser um imperador demônio, exclamou Yanhara. Infelizmente ela já estava exausta e levaria algum tempo até que pudesse se recuperar e ajudar. Contudo, ela não estava muito preocupada, já que o próprio Paragon Divino estava presente. Yuan voltou seu olhar para o demônio, semicerrando os olhos. Um imperador demônio, murmurou ele em voz baixa. Contudo, sua presença era desconhecida. 3 imperadores demônios haviam escapado com vida, e ele matar um deles não fazia muito tempo. Isso deveria deixar apenas 2, ambos que ele reconheceria sem hesitar. Então, quem era esse? Surgiu um novo? Yuan ponderou em silêncio. Mas com o reino demoníaco selado, nenhum novo demônio deveria ter aparecido. Isso só podia significar uma coisa: este havia ascendido ao posto de imperador demônio depois que o reino demoníaco foi selado. No entanto, uma evolução dessa magnitude exigiria uma quantidade enorme de tempo, inúmeros sacrifícios e oportunidades que já deveriam ter desaparecido há muito tempo com o fim da era demoníaca. Como ousa nos chamar de tolos? Zhou Yanfei deu um passo à frente, imperturbável diante da pressão esmagadora. Você pode ser um imperador demônio, mas este é o coração da gruta de selamento demoníaco. Nem mesmo você pode lidar com todos nós sozinho. O imperador demônio soltou uma risada baixa e zombeteira. Quem falou em ficar sozinho? Bateu palmas uma vez suavemente. Um instante depois, o espaço ao redor dele se distorceu. Uma após a outra, silhuetas escuras emergiram das sombras, suas auras vis e sufocantes. Em meros instantes, centenas de demônios de diferentes hierarquias cobriram o horizonte, cercando a gruta de selamento demoníaco. As expressões dos seladores de demônios se tornaram sombrias. Num instante, a situação se inverteu. O número de demônios era avassalador, suficiente para ameaçar até mesmo a gruta de selamento de demônios. O imperador demônio falou um instante depois: honestamente não tínhamos planos de aparecer. No entanto, algo peculiar nos obrigou a isso. Seu olhar se voltou para Yanhara. Então, continuou com os olhos semicerrados. O legado do dragão divino, você diz? Isso não serve. Não podemos permitir que você viva agora que sabemos que herdou as técnicas daquela criatura repugnante. Ao perceber a verdadeira intenção do demônio, Zhou Yanfei rugiu com urgência: gruta de selamento demoníaco. Protejam o selador demoníaco Yanhara a todo custo. Não podemos permitir que o legado do dragão divino desapareça uma segunda vez. Apesar de Yanhara pertencer ao clã selador de demônios, seu antigo rival, os seladores de demônios da gruta não hesitaram. Naquele momento eles compreenderam. O legado do dragão divino transcendia todos os rancores. Mesmo que fosse Qianshu em seu lugar, eles ainda assim decidiriam protegê-lo. O imperador demônio ergueu a mão e apontou para Yanhara, sua voz estranhamente calma ao proferir uma única ordem: matem todos eles. Num piscar de olhos, o caos irrompeu. Demônios e seladores de demônios se enfrentaram, pintando o campo de batalha de sangue e fúria, uma cena comum na era demoníaca, mas nunca vista desde então. A essa altura, todos os seladores de demônios dentro da gruta de selamento demoníaco haviam se juntado à batalha, suas auras colidindo violentamente com a horda demoníaca. Yuan também se preparou para entrar na luta, mas seus movimentos pararam abruptamente ao sentir uma estranha perturbação. Seu olhar se voltou instintivamente para o portal que dava acesso ao quartel-general da gruta, e assim que sua atenção se fixou, ele avistou uma figura solitária passando por sua entrada. Normalmente uma cena como essa não levantaria suspeitas, mas esse indivíduo estava envolto em uma técnica que ocultava sua presença. Embora não tão perfeita quanto o véu das sombras, chegava perto. Em meio ao caos da batalha, até mesmo especialistas experientes teriam passado despercebidos facilmente. Sem hesitar, Yuan ativou o véu das sombras e perseguiu o indivíduo até o quartel-general da gruta de selamento demoníaco. No entanto, antes de fazer isso, ele avisou Yanhara por meio de transmissão de voz: vou investigar algo rapidinho. Então você terá que lidar com esses demônios sem mim por um tempo. O que? Yanhara gritou, sua voz aguda de alarme. O que foi, Yanhara? Zhou Yanfei se virou imediatamente para ela com os olhos semicerrados. Nada. Ela balançou a cabeça rapidamente, tentando manter uma fachada calma, mas o lampejo de preocupação em seus olhos atraiu. Estou quase pronta para lutar de novo, disse ela um instante depois, enquanto tomava mais alguns comprimidos para a recuperação. Entretanto, após atravessar o portal, Yuan continuou seguindo a figura misteriosa, aproveitando a oportunidade para examinar sua aparência. Ele já havia memorizado os rostos de todos os membros da gruta de selamento demoníaco presentes no campo de batalha, mas este homem lhe era desconhecido.
A pessoa parecia ser um jovem de rosto comum, tão banal que o olhar naturalmente passaria por ele. Contudo, por trás daquela aparência insignificante, seus olhos brilhavam com propósito. Como quase todos os membros da Gruta de Selamento Demoníaco haviam deixado o quartel-general para combater os demônios invasores, a cidade ficou deserta, permitindo que o jovem se movesse livremente e sem preocupações. Por fim, pararam diante de uma estrutura imponente no coração da cidade. Yuan não reconheceu o edifício e, sem que ele soubesse, tratava-se do cofre da Gruta de Selamento Demoníaco, onde seus tesouros mais preciosos eram guardados. Capítulo 2102. Embora a maioria dos seladores de demônios tivesse partido para enfrentar a invasão demoníaca do lado de fora, o cofre não ficou desprotegido. 7 guardas permaneceram posicionados diante dele, cada um verdadeiro imortal, suas auras afiadas e inabaláveis, prontos para agir a qualquer momento. Yuan observou o jovem em silêncio, aguardando seu próximo movimento. Contudo, a figura permaneceu completamente imóvel, como se não tivesse intenção de agir. No entanto, instantes depois, Yuan sentiu múltiplas presenças convergindo rapidamente para o local. Num piscar de olhos, 20 especialistas trajados com as vestes da Gruta de Selamento Demoníaco emergiram. Sem dizer uma palavra ou hesitar um instante, lançaram um ataque coordenado contra os 7 guardas, subjugando-os rapidamente com precisão implacável. Selador de demônios Jing, selador de demônios Yun? Que diabos vocês estão fazendo? Por que vocês estão nos atacando? Os guardas gritaram incrédulos, suas vozes carregadas de confusão e traição. Reconheceram os agressores, não como estranhos, mas como camaradas, até mesmo amigos íntimos. Contudo, agora, aqueles rostos familiares exibiam apenas fria indiferença enquanto atacavam com intenções letais. Na verdade, até mesmo Yuan reconheceu alguns desses indivíduos, pois eles estavam presentes na reunião onde a maioria dos figurões também estava presente. Quando questionados pelos guardas, os traidores seladores de demônios não proferiram uma única palavra em resposta. Em vez disso, avançaram com uma intenção assassina inabalável. Embora Yuan quisesse permanecer oculto, ele não podia deixar esses seladores de demônios morrerem de uma morte inútil, então revelou sua presença para protegê-los. Você é discípulo de Yanhara. Os traidores reconheceram Yuan imediatamente. O olhar do jovem se intensificou ao se fixar em Yuan. Uma pontada de inquietação surgiu dentro dele, ele não havia percebido a presença de Yuan até que este resolvesse se revelar. Seria uma infeliz coincidência? Ou ele estava sendo seguido o tempo todo? Essa incerteza o corroía por dentro. Que diabos você está fazendo aqui? Você estava lutando contra os demônios há poucos instantes, gritou um dos traidores, visivelmente abalado com o súbito aparecimento de Yuan. Yuan sorriu calmamente e respondeu, eu poderia te perguntar a mesma coisa. Que diabos você está fazendo aqui, virando suas lâminas contra seus próprios camaradas enquanto demônios e adoradores destroem a cidade lá fora? Eu pressenti que algo estava errado, então vim ver com meus próprios olhos. Parece que meus instintos estavam certos. Ele deliberadamente se absteve de mencionar a presença do jovem, com cuidado para não assustar seu verdadeiro alvo. Você é apenas um imortal dourado. Acha mesmo que pode enfrentar 20 mortais dourados e verdadeiros imortais sozinho? Talvez. Matem-no. No instante seguinte, os 20 seladores demoníacos lançaram-se contra Yuan, seus ataques ferozes e repletos de intenção assassina. Entretanto, o jovem aproveitou a oportunidade em meio ao caos, escapando silenciosamente pela confusão e entrando no prédio. Naturalmente, Yuan o notou, pois não desviou a atenção dele nem por um segundo. Contudo, não fez nenhum movimento para impedi-lo. Em vez disso, fingiu ignorância e continuou trocando golpes com os traidores seladores de demônios, deliberadamente contendo sua força para evitar que a escaramuça terminasse muito rapidamente. Assim que entrou no edifício, o jovem dirigiu-se diretamente ao cofre, uma estrutura imponente repleta de formações intrincadas e poderosas. Cada uma delas pulsava levemente com energia, guardando silenciosamente os tesouros inestimáveis em seu interior. Mas o jovem estava preparado. Sem hesitar, retirou diversos pergaminhos e talismãs de seu anel espacial, cada um meticulosamente elaborado para neutralizar e desativar as formações específicas que protegiam a abóbada. Em poucos minutos ele desativou todas as formações, o que lhe permitiu abrir e entrar no cofre. Ao entrar, deparou-se com um grande salão repleto de inúmeros tesouros, artefatos raros, pergaminhos antigos e cristais radiantes, empilhados em ordem meticulosa. Contudo, não lhes dirigiu um único olhar. Sem hesitar, atravessou a riqueza da Gruta de Selamento Demoníaco, dirigindo-se diretamente para o fundo do cofre com determinação inabalável. Por fim, ele parou diante de 2 tesouros colocados bem no final, ambos selados atrás de camadas de formações intrincadas, muito mais elaboradas do que qualquer outra coisa no cofre. Finalmente, murmurou ele, entusiasmado. Entretanto, Yuan continuou a reduzir gradualmente o número de traidores. Porra, por que ele é tão poderoso? Não faz nenhum sentido. Os traidores logo perceberam que não tinham a menor chance contra ele. Yuan então disse calmamente, estou disposto a poupar suas vidas se vocês me disserem por que traíram a Gruta de Selamento Demoníaco. O que vocês estão tentando alcançar? Vai se fuder. Um deles cuspiu as palavras. Sem dizer uma palavra, Yuan olhou para o homem e num piscar de olhos, liberou sua aura da espada suprema. O golpe foi tão rápido e preciso que nenhum dos outros percebeu o que havia acontecido até que a cabeça do homem atingiu o chão com um baque surdo. Se as próximas palavras que saírem da sua boca não forem verdadeiras, eu farei sua cabeça voar. Não, talvez selá-lo fosse melhor, deixando-o passar milhares de anos em completa quietude. Antes que qualquer um dos traidores pudesse responder, Yuan liberou uma onda de aura de selamento demoníaco, o suficiente para selar parcialmente os 7 restantes. O terror estampou-se em seus rostos, mas nenhum deles ousou dizer uma única palavra.
Já que nenhum de vocês está disposto a falar, por que não arrisca um palpite? Yuan fechou os olhos brevemente, como se estivesse montando um quebra-cabeça antes de continuar. Vocês atacaram este lugar justamente quando o caos irrompeu lá fora. E coincidências reais são raras, especialmente nessas circunstâncias. O que significa que isso foi planejado, coordenado. Vocês estão trabalhando com os demônios e seus adoradores lá fora. Duvido que a gruta de selamento demoníaco conspiraria com demônios. O que nos leva a uma única conclusão. Vocês não são realmente membros da gruta de selamento demoníaco, mas sim espiões do clã de selamento demoníaco. Ou talvez de uma facção completamente diferente. Os olhos dos traidores se arregalaram em descrença ao ouvirem a especulação de Yuan. Yuan estreitou os olhos para eles e perguntou: foi Qianshu quem os enviou aqui? Qianshu, o líder do clã do selamento demoníaco? Ah, é isso mesmo. Estamos trabalhando para ele. O que vocês vão fazer agora que sabem a verdade, hein? Um deles deu uma gargalhada repentina. Capítulo 2103. Embora um dos traidores tenha confessado trabalhar para Qianshu, Yuan não acreditou tão facilmente. A admissão foi feita muito rapidamente, e o tom do homem pareceu mais uma tentativa de transferir a culpa para Qianshu do que uma confissão genuína. Ah, é mesmo? Então por que não me conta um pouco mais sobre seus planos? Disse Yuan, dando um passo à frente calmamente e parando bem diante do traidor semiselado. E isso é, o homem hesitou, seus olhos se movendo em pânico. No instante seguinte, uma aura profunda emanou de Yuan, e o homem ficou completamente selado em segundos. Não, reserva. E então? Mais alguém quer conversar? Yuan falou novamente depois de selar o homem, sua voz calma, quase casual. Se vocês acham que o silêncio os livrará, pensem de novo. Vou selar cada um de vocês, um por um, até que alguém decida falar ou até que não sobre ninguém. Ele caminhava lentamente em frente aos traidores petrificados, seus passos ecoando alto na atmosfera silenciosa. Eles tremiam de medo, os olhos arregalados de desespero, mas não podiam fugir, pois mais da metade de seus corpos já havia se transformado em pedra. Eu vou falar, gritou um deles de repente. Os outros imediatamente viraram a cabeça para olhá-lo, mas nenhum deles tentou impedi-lo. Estamos trabalhando para o... Antes mesmo que o homem pudesse terminar a frase, ele interrompeu abruptamente suas palavras. Seus olhos saltaram das órbitas e seu rosto adquiriu uma tonalidade carmesim anormal. Então, sem aviso prévio, sua cabeça inchou como um balão, antes de explodir violentamente com um estalo nauseante, espalhando sangue e miolos para todos os lados. Yuan se protegeu calmamente com um fino véu de energia espiritual, deixando a sujeira escorrer inofensivamente por ele. Os outros, porém, não tiveram a mesma sorte. Com seus dantians selados e a energia espiritual inacessível, eles só puderam ficar ali parados, impotentes, enquanto o sangue espirrava em seus rostos, manchando-os em silêncio. Entendo, murmurou Yuan em seguida. Parece que teremos que adiar o interrogatório para mais tarde. Sem dar aos traidores outra chance de falar, Yuan os selou a todos num instante, antes de se virar e entrar no prédio para retomar a perseguição ao jovem. Dentro do cofre, o jovem ainda trabalhava para desmantelar as últimas camadas de proteção que envolviam os dois tesouros. Curiosamente, as formações que os guardavam eram ainda mais intrincadas e poderosas do que as que protegiam o próprio cofre. Por fim, após um enorme esforço, o jovem conseguiu remover a última proteção dos dois tesouros, permitindo-lhe adquiri-los. No entanto, justamente quando o jovem se preparava para se apoderar dos tesouros, uma voz ressoou no cofre, interrompendo seus movimentos. Então você invadiu a gruta do selamento demoníaco com demônios só para colocar as mãos nesses dois tesouros? Apesar de ter sido descoberto, o jovem se virou lentamente, com movimentos calmos e serenos, como se não se abalasse em nada com o fato de ter sido exposto. Seu olhar indiferente parou em Yuan enquanto ele perguntava: o que aconteceu com os seladores de demônios lá fora? Eu matei todos eles, mentiu Yuan calmamente. Que pena. Criá-los era bastante caro, respondeu o jovem. Então, quem é você e o que está tentando alcançar com esses tesouros? Você está claramente trabalhando com demônios, então não deveria ter nenhuma utilidade para eles. Isso não é da sua conta. Mas se você se juntar a nós, eu te deixo participar da diversão. Você parece ser bem talentoso, e seria um desperdício te matar aqui. Me matar? Mesmo você sendo apenas um imortal dourado e eu já ter matado 20 deles, incluindo alguns verdadeiros imortais? Yuan deu uma risadinha. Apenas um imortal dourado? Olhe de novo. O jovem subitamente liberou seu verdadeiro poder de cultivo, alcançando o ápice do 4º nível do reino da ascensão divina. Que assustador, disse Yuan em tom sarcástico. Ele continuou: se você vai convidar alguém para alguma coisa, no mínimo deve avisá-la no que ela vai se meter. Você me toma por um tolo, zombou o jovem com desdém. Do que você tem medo? Você claramente tem muita confiança em sua capacidade de me matar. E você está claramente muito confiante de que não vai morrer, disse o jovem. Yuan deu de ombros. Você me pegou. Yuan avançou em direção ao jovem, mas seu olhar o ignorou completamente, sendo atraído, em vez disso, pelos dois tesouros que pairavam silenciosamente no espaço além. O pergaminho de selamento demoníaco e o talismã de selamento demoníaco, 2 dos 3 tesouros de selamento demoníaco que outrora pertenceram ao divino Paragon. Você sequer possui a capacidade de empunhá-los? Os 2 tesouros que o jovem tentava roubar eram nada menos que o pergaminho de selamento demoníaco e o talismã de selamento demoníaco, artefatos que a gruta de selamento demoníaco havia obtido do clã de selamento demoníaco. O terceiro tesouro, a bandeira de selamento demoníaco, permanecia em posse de Qianshu. A menos que você planeje usá-las contra os demônios lá fora, nem pense em levá-las, disse Yuan, parando a poucos metros de distância. O jovem zombou e agarrou os 2 tesouros sem hesitar.
Vai me impedir? Adoraria ver você tentar, disse ele com uma risada zombeteira. Nem preciso encostar um dedo em você, disse Yuan, balançando a cabeça. Ao liberar uma pequena fração de sua aura de selamento demoníaco, os 2 tesouros que o jovem segurava começaram a tremer, ressoando como se respondessem a um mestre familiar. O quê? O jovem recuou em choque quando os tesouros tremeram violentamente, fazendo soltá-lo sem pensar. Libertados de suas mãos, os 2 artefatos voaram pelo ar e caíram diretamente nas mãos de Yuan. Quem diabos é você? Rugiu o jovem, exigindo uma resposta. Apenas um selador de demônios de elite comum, respondeu Yuan calmamente. Não me venha com essa conversa fiada, rosnou o jovem, e então avançou com as mãos estendidas, semelhantes a garras, mirando diretamente nos tesouros que Yuan segurava, numa tentativa desesperada de recuperá-los. Você é Qian Shu? Perguntou Yuan de repente, interrompendo abruptamente os movimentos do jovem. Capítulo 2104. Após ouvir Yuan pronunciar o nome, Qian Shu, o jovem parou de se mover, chegando a ficar de pé, ereto, encarando Yuan. Qian Shu, é isso que você disse? O que te faz pensar que eu sou ele? Questionou o jovem. Eu só estava tentando a sorte. Se você não é Qian Shu, quem é você? Eu lhe darei um dos tesouros de selamento demoníaco se você me disser. Que absurdo é esse? Você realmente espera que eu acredite em você? Yuan sorriu e disse, não, mas mesmo que eu lhe dê o tesouro de selamento demoníaco, você não será capaz de controlá-lo, e eu acabarei por recuperá-lo. Chega dessa bobagem. Entreguem os tesouros que selam os demônios. Este é meu último aviso, gritou o jovem. Eu me recuso. No instante em que Yuan recusou, o jovem explodiu em intenções assassinas e atacou-o novamente. Desculpe, mas não tenho tempo para brincar com você, pois há demônios me esperando lá fora. Não sei quem você é, mas é evidente que não está do nosso lado. Yuan deixou de se importar com a identidade do jovem e começou a lutar seriamente contra ele, chegando a usar Qi Celestial com a ajuda de Yuning. Como diabos ele está usando Qi Celestial sendo um imortal dourado? Exclamou o jovem interiormente. Inicialmente ele pensou que Yuan também estivesse escondendo seu nível de cultivo, mas conforme a luta prosseguia, convenceu-se de que Yuan era apenas um imortal dourado. Parece que vou precisar de mais do que apenas Qi Celestial para te matar, hein? Yuan murmurou de repente. Então, seu corpo subitamente foi tomado por uma energia caótica que lembrava energia demoníaca, chocando profundamente o jovem. Você era um demônio esse tempo todo, exclamou o jovem, distanciando-se de Yuan e confundindo sua essência caótica com energia demoníaca. Quem sabe? Yuan deu de ombros calmamente. Mas digamos que eu seja um demônio. O que você vai fazer a respeito? O jovem cerrou os dentes, os olhos hesitantes. Após um breve silêncio, ele levou a mão ao seu anel espacial e recuperou um tesouro familiar. De seu anel espacial, o jovem retirou uma bandeira vermelha presa a uma haste preta. Então apontou-a para Yuan e gritou, selo. O tesouro, nada menos que a bandeira de selamento demoníaco. O terceiro dos tesouros de selamento demoníaco, disparou em direção a Yuan. Seu tecido carmesim se desdobrando no ar antes de se enrolar firmemente ao seu redor. Então você era Qian Shu o tempo todo, disse Yuan calmamente, mesmo enquanto a bandeira o apertava ainda mais. Agora que sua identidade havia sido revelada, o jovem abandonou o disfarce, mostrando sua verdadeira aparência, e Yuan o reconheceu imediatamente como Qian Shu. Ouvi dizer que você deixou o clã da selagem demoníaca por causa de um assunto misterioso. Quem diria que esse assunto era roubar da gruta da selagem demoníaca, enquanto trabalhava para os demônios? Trabalhar para os demônios? Você está enganado, disse Qian Shu. Ah, é? Então me esclareça. Eu não trabalho para os demônios. Eles é que trabalham para mim, revelou Qian Shu calmamente. Yuan estreitou os olhos e continuou. Um dos traidores morreu no instante em que tentou me revelar a verdade. Mas outro admitiu trabalhar para você, e nada aconteceu. Por quê? Qian Shu deu uma risadinha. Simples. Eles pensam que estão servindo aos demônios, quando na verdade estão me servindo. Entendo. Então eles não percebem que você é o verdadeiro mentor, murmurou Yuan. Você já fez perguntas demais. Agora é a minha vez, disse Qian Shu friamente. Por que um demônio como você está ajudando a gruta de selamento demoníaco? Nunca ouvi falar de um demônio trabalhando com seladores demoníacos. Como Qian Shu havia interpretado mal a situação, Yuan decidiu entrar no jogo. Então os humanos podem trabalhar com demônios, mas os demônios não podem fazer o mesmo? Respondeu ele com um leve sorriso irônico. Tenho meus próprios motivos. Como um demônio, como você pode empunhar a aura de selamento demoníaco? Qian Shu continuou a perguntar. Também estou tentando descobrir isso, já que de repente consegui usá-lo um dia. Qian Shu estreitou os olhos para Yuan. Você é mesmo um demônio? Perguntou ele, com um tom de suspeita ainda presente em sua voz. Embora a essência caótica tivesse uma forte semelhança com a energia demoníaca, não era a mesma coisa. Mas por nunca ter se deparado com a essência caótica antes, Qian Shu não conseguia discernir a diferença. É claro que ele percebeu que a energia de Yuan era diferente da energia demoníaca comum, mas atribuiu isso ao fato de Yuan ser um tipo especial de demônio, capaz de usar a aura de selamento demoníaco. Talvez eu seja. Talvez não seja, respondeu Yuan após um momento de silêncio. Após mais um momento de silêncio, Qian Shu finalmente falou. Por que você não trabalha para mim? Eu te ajudarei a alcançar qualquer objetivo que você tenha. Yuan sorriu e disse, meu objetivo é libertar o reino demoníaco e me vingar daqueles que me descartaram como lixo. Qian Shu não pareceu minimamente surpreso e respondeu com um sorriso. Você e eu temos um propósito semelhante. Já estou me preparando para desbloquear o reino demoníaco. Sirva-me e eu garantirei que você retorne ao reino demoníaco. Não só isso, como também posso ajudá-lo a aprimorar seu poder como demônio. Yuan então disse, então você é quem está por trás daquele imperador demônio lá fora, hein? Qian Shu assentiu silenciosamente. Muito bem.
Nesse caso, vamos trabalhar juntos, disse Yuan após fingir ponderar por um momento. Você não vai se arrepender. Qianshu o libertou no instante seguinte. Então, o que você quer que eu faça? Perguntou Yuan. Para começar, entregue-me os tesouros que selam os demônios. Claro. Yuan entregou casualmente o pergaminho de selamento demoníaco e o talismã de selamento demoníaco a Qianshu. Com um olhar satisfeito no rosto, Qianshu continuou. Quero que você continue ajudando os seladores de demônios em segredo. Em seguida, entregou a Yuan um pedaço de jade negra e disse, venha me encontrar neste mesmo local daqui a 20 anos. Você pode fazer o que quiser nesse meio tempo. Se ousar me trair, você se arrependerá. Você voltará ao clã do selamento demoníaco depois disso? Perguntou Yuan. Veremos, disse Qianshu antes de sair do cofre. Capítulo 2105. Assim que Qianshu saiu do cofre, Feng Yuxian questionou a decisão de Yuan de deixá-lo ir tão facilmente. Jovem mestre, vai mesmo deixá-lo ir tão facilmente? Perguntou ela com a voz carregada de preocupação. O senhor até entregou 2 de seus tesouros. E se ele sair em fúria? Mesmo que não saia, certamente causará caos com os demônios sob seu comando. Não tenho forças para matar Qianshu agora, respondeu Yuan calmamente. E mesmo que tivesse, isso não impediria os demônios. Na verdade, é provável que eles entrem em fúria sem ninguém para comandá-los. Ele então olhou para as próprias mãos antes de continuar. Quanto aos 2 tesouros de selamento demoníaco, eu já restabeleci nosso vínculo. Ele não poderá usá-los, não importa o que tente. O mesmo vale para a bandeira de selamento demoníaco. Dito isso, permiti que ele tenha controle limitado, por enquanto, para que não suspeite de nada imediatamente. Além disso, eles servem como um dispositivo de rastreamento, permitindo-me monitorar seus movimentos. Entendo, Feng Yuxian murmurou. O reino demoníaco. Parece que não terei que abrir o selo eu mesmo, o que me poupará muita dor de cabeça. Aquele homem mencionou ter um objetivo semelhante ao seu. Você sabe do que se trata? Perguntou Yuning. Yuan sorriu e disse, sim, aprendi muito com nosso encontro, inclusive sobre sua verdadeira identidade. Sua verdadeira identidade? Então ele é um demônio disfarçado? Não, ele não é um demônio, mas também não é humano. É um pouco complicado. Você entenderá quando eu retornar ao reino demoníaco. Ok. Algum tempo depois, Yuan emergiu do cofre e retornou ao campo de batalha, onde Yanhara e a gruta de selamento demoníaco ainda estavam em combate com os demônios. À primeira vista, os seladores de demônios pareciam ter a vantagem, mas apenas marginalmente, com pesadas baixas espalhadas pelo campo de batalha. Desculpe a demora. Estou de volta, disse Yuan a Yanhara por meio de transmissão de voz. Graças a Deus, exclamou ela, entusiasmada. No entanto, assim que Yuan se preparou para liberar sua aura de selamento demoníaco, os demônios interromperam seus movimentos. No instante seguinte, eles se viraram e começaram a fugir em todas as direções, inclusive dos adoradores de demônios. Os demônios estão recuando. Não os deixem escapar, gritou Zhou Yanfei ao ver o inimigo em fuga. Os seladores de demônios perseguiram os demônios sem hesitar, mas o cansaço pesava sobre eles após a batalha, enquanto os demônios, impulsionados por uma energia espiritual infinita, moviam-se com força inabalável. Por fim, os seladores de demônios interromperam a perseguição, não querendo arriscar ir muito longe caso houvesse mais demônios à espreita. Além disso, eles já haviam capturado inúmeros adoradores de demônios, e entre eles, um adorador de máscara negra. Além disso, Zhou Yanfei recebeu a notícia de que alguém havia invadido o cofre deles. Ao saber disso, ele retornou imediatamente à cidade com vários dos seus melhores seladores de demônios. Yanhara, venha comigo. Ainda temos muito o que conversar. Zhou Yanfei não se esqueceu de lembrá-la dos assuntos que tinham para tratar antes de partir. Embora relutante, Yanhara o seguiu de volta para a cidade. É claro que Yuan estava com eles. Algum desgraçado invadiu nosso cofre enquanto estávamos distraídos com a invasão. Zhou Yanfei revelou a Yanhara enquanto viajavam. O quê? Os olhos de Yanhara se arregalaram ao ouvir essa informação surpreendente. A invasão durou apenas algumas horas. Como alguém conseguiu invadir o cofre em tão pouco tempo? Perguntou ela. Não sabemos, mas com certeza vamos pegar aquele desgraçado. O que foi roubado? Ela perguntou. Zhou Yanfei permaneceu em silêncio, não por relutância, mas por incerteza. Na verdade, ele não sabia. Os guardas o contataram assim que descobriram que o cofre havia sido aberto, e nenhum deles ousou entrar sem a sua presença. Descobriremos em breve, disse ele um instante depois. No entanto, assim que chegaram ao destino, Yuan disse, eu sei o que foi roubado. O quê? Zhou Yanfei e os outros pararam o que estavam fazendo para olhá-lo. Por que diabos você saberia disso, a menos que entrasse no cofre? Porque eu estava dentro do cofre, admitiu Yuan calmamente. É melhor você ter uma explicação muito boa. O corpo de Zhou Yanfei se encheu de intenção assassina. É melhor você se afastar. Yanhara imediatamente se colocou na frente de Zhou Yanfei, bloqueando seu caminho. Se quiserem alguma informação sobre o legado do Divino Paragon, é melhor não encostarem um dedo nele. Deixem-no ao menos terminar de falar. Zhou Yanfei cerrou os dentes, os punhos cerrados com uma fúria contida. Após um momento tenso, ele lentamente relaxou o aperto e retirou sua intenção assassina, embora não completamente. Notei alguém com uma presença misteriosa se infiltrando na cidade, então o segui. Durante a perseguição, percebi que os guardas estavam sendo atacados por membros da gruta de selamento demoníaco. Que besteira! Zhou Yanfei interrompeu com voz estrondosa. Você realmente espera que eu acredite nisso? É verdade. Um dos guardas deu um passo à frente repentinamente, interrompendo Zhou Yanfei.
Fomos atacados pelo selador de demônios Jing, pelo selador de demônios Yun, bem como por vários outros membros de alto escalão. Se não fosse por esse salvador, teríamos morrido hoje. Antes que Zhou Yanfei pudesse falar, outro guarda se adiantou e disse, eu garanto a veracidade de suas palavras. Eu também darei meu testemunho por ele. Todos os guardas salvos por Yuan se apresentaram para depor a seu favor. Isso é, Zhou Yanfei ficou sem palavras. Então, Yuan apontou para as figuras seladas que estavam não muito longe dali e disse, eu as selei justamente para que vocês possam interrogá-las depois. Não precisam me agradecer. O que foi roubado do nosso cofre? Perguntou Zhou Yanfei com voz ansiosa. Yuan deu de ombros e disse, não sei, mas estava localizado bem no final do cofre. Não pode ser. Zhou Yanfei e os outros seladores de demônios reagiram alarmados, interrompendo Yuan antes mesmo que ele pudesse terminar a frase. Sem dizer mais nada, eles correram para dentro do cofre. Lá dentro passaram pelos tesouros perto da entrada sem sequer lançar um olhar, ignorando até mesmo os que estavam mais ao fundo, até chegarem ao outro lado da sala, onde 2 pedestais de exibição agora estavam vazios. Ao confirmarem seu pior pesadelo, Zhou Yanfei e os outros seladores de demônios caíram de joelhos, com os rostos pálidos de choque e desespero. Capítulo 2106. Ao ver Zhou Yanfei e os outros seladores de demônios ajoelhados no chão, com os rostos contorcidos de dor como se tivessem acabado de presenciar o massacre de suas famílias inteiras, Yuan disse, quando finalmente derrotei os traidores e cheguei ao cofre, os tesouros já haviam desaparecido. Sinto muito. Nenhum dos seladores de demônios respondeu. Embora eu tenha encontrado o ladrão que estava de saída, ele estava no 4º nível da ascensão divina, então não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo, acrescentou Yuan. Ao ouvir isso, Zhou Yanfei virou-se lentamente para encarar Yuan, com os olhos semicerrados. Você encontrou o ladrão e sobreviveu? Não, tem algo errado. Você nem parece ferido nem um pouco. É quase como se ele tivesse te deixado ir sem nem tentar te matar. Ele fez uma pausa com a voz endurecida. Nenhum ladrão em sã consciência se daria a todo esse trabalho para invadir nosso cofre, só para deixar uma testemunha ocular para trás. Isso é. Antes que Yuan pudesse dizer mais alguma coisa, Zhou Yanfei saltou repentinamente de sua posição ajoelhada, sua mão disparando em direção à garganta de Yuan, transbordando de uma intenção assassina descontrolada. Suas ações foram repentinas demais, e Yanhara não conseguiu reagir a tempo. Quando ela finalmente se deu conta do que estava acontecendo, os dedos de Zhou Yanfei já estavam no pescoço de Yuan. Quanto a Yuan, ele permaneceu imóvel quase como se também não tivesse reagido. No entanto, seus olhos acompanhavam perfeitamente os movimentos de Zhou Yanfei. Não era que ele não pudesse reagir. Ele simplesmente não se movia de propósito para que Zhou Yanfei pudesse atacá-lo. No instante seguinte, a mão de Zhou Yanfei alcançou o pescoço de Yuan, os dedos apertando como se quisessem arrancar sua garganta. Mas assim que fez contato, seus movimentos congelaram. No entanto, não foi porque Zhou Yanfei mudou de ideia, ou porque ele repentinamente se livrou de seu ataque subconsciente. Mas que diabos? Zhou Yanfei murmurou, olhando fixamente para as mãos congeladas em volta do pescoço de Yuan, com os olhos arregalados de descrença e confusão. Apesar de ter concentrado quase toda a sua força no golpe, ele não conseguiu ferir Yuan nem um pouco. Na verdade, parecia que seus dedos haviam se chocado contra diamante sólido. Zhou Yanfei estava atualmente no 3º nível da ascensão divina, e mesmo que não tivesse usado o Ki celestial em seu ataque, deveria ter sido mais do que suficiente para massacrar um imortal dourado como Yuan com extrema facilidade. No entanto, ele não conseguiu nem mesmo ferir a pele do corpo de Yuan, muito menos matá-lo. Aya, Yuan soltou um leve suspiro antes de falar. Você realmente deveria deixar as pessoas terminarem suas frases. Seu velho desgraçado. O que você pensa que está fazendo? Yanhara chutou Zhou Yanfei no rosto assim que ele abriu a boca, lançando-o contra o pedestal vazio do tesouro. Mestre Zhou, líder, os seladores de demônios exclamaram em choque ao verem seu líder ser arremessado para longe. Eu estou bem. Como Yanhara usou apenas sua força natural, Zhou Yanfei sofreu apenas ferimentos leves. Bem, como eu ia dizer, embora o ladrão tenha tentado me matar, ele simplesmente não tinha capacidade para isso e não querendo arriscar ser capturado. Fugiu depois de falhar em me matar por alguns minutos, disse Yuan um instante depois. Do que diabos é feito seu corpo? Perguntou Zhou Yanfei após um longo momento de silêncio. As mesmas coisas que a maioria das pessoas normais. Carne e osso. Uma pessoa comum não conseguiria escapar ilesa após ser atacada por um cultivador da ascensão divina, sendo apenas um imortal. Yuan deu de ombros casualmente. Yanhara então falou, afinal, o que foi roubado para você ter agido assim? O rosto de Zhou Yanfei escureceu ao se lembrar dos tesouros roubados e com grande dificuldade ele respondeu, o pergaminho de selamento demoníaco e o talismã de selamento demoníaco. O quê? Yanhara gritou sua voz tão aguda que quase perfurou os tímpanos deles ao ouvir os nomes dos tesouros roubados. O pergaminho de selamento demoníaco e o talismã de selamento demoníaco? Não são esses os tesouros do Paragon divino? Perguntou Yuan, fingindo ignorância. Exatamente, confirmou Zhou Yanfei. Saindo do transe, Yanhara avançou furiosamente em direção a Zhou Yanfei, agarrou-o pela gola e começou a sacudi-lo violentamente. Exatamente, uma ova, ela gritou. Como diabos você pôde deixar que os tesouros do Paragon divino fossem roubados? Zhou Yanfei afastou as mãos dele com um tapa e gritou de volta. Você acha que eu quero que sejam roubados? Nós os trancamos em formações ainda mais fortes do que as que protegiam todo o cofre. Isso não quer dizer muita coisa, considerando que seu cofre foi arrombado com tanta facilidade. Vamos parar com essa discussão inútil e tentar encontrar uma solução, disse um dos seladores de demônios de repente.
Ele se virou para Yuan e perguntou, você tem alguma descrição do ladrão? Qualquer informação sobre ele serve. Yuan imediatamente se lembrou de todas as características do ladrão, desde seus traços faciais comuns até o tamanho de seus pés. E quanto às técnicas dele? Você percebeu algo quando ele tentou te matar? Yuan ponderou por um momento antes de responder. Não, ele não usou nenhuma técnica em mim e tentou me matar na base da força bruta. Entendo. Como é praticamente impossível encontrá-lo com tão pouca informação, teremos que interrogar os adoradores de demônios que capturamos, assim como os traidores. Mestre Zou, por favor, recomponha-se. 2 dos tesouros do dragão divino foram roubados. Não temos tempo nem energia para perder com discussões. Para surpresa de todos, os seladores de demônios deram-lhe uma bronca. Mais surpreendente ainda, Zou Yanfei não se ofendeu com isso e até agradeceu. Você tem razão. Peço desculpas, agi de maneira indigna do meu cargo. Assim que recuperou a compostura, Zou Yanfei se virou para Yanhara e disse, assumirei total responsabilidade por este incidente. Uma investigação será iniciada imediatamente. Espero que você considere ficar mais um pouco, mas se optar por ir embora agora, não a impedirei. Yanhara olhou para Yuan, que assentiu e disse, tenho alguns meses. Então eu também ficarei, disse Yanhara depois. Capítulo 2107. Não vai demorar alguns meses. Entrarei em contato com você dentro de 1 ou 2 semanas, disse Zou Yanfei. Ele se virou para olhar para uma certa seladora de demônios e disse a ela, traga-os para nossos melhores aposentos de hóspedes. Assim, Yuan e Yanhara foram retirados do cofre e levados para suas casas de hóspedes. Assim que ficaram a sós, Yuan disse, tenho algo para te contar. Venha comigo. Yanhara acenou com a cabeça e o seguiu silenciosamente até sua casa. Yuning, você pode colocar uma barreira acústica ao nosso redor para evitar que alguém ouça nossa conversa? Perguntou Yuan ao entrar na sala de estar. Claro. Yuning assumiu o controle do corpo de Yuan por um breve momento para criar a formação. Uma barreira de som. Yanhara olhou para ele com as sobrancelhas arqueadas. Algum tempo depois, Yuan sentou-se em uma cadeira e fez um gesto para que Yanhara fizesse o mesmo. É sobre como vamos revelar o legado do Divino Paragon? Perguntou Yanhara, sentando-se bem em frente a ele. Não, isto é sobre o ladrão que roubou os tesouros que selavam os demônios. Vou direto ao ponto. Os tesouros não foram roubados, pelo menos não tecnicamente. O quê? Yanhara tinha uma expressão confusa no rosto. Eu poderia ter impedido o roubo dos tesouros, mas os entreguei de bom grado ao ladrão. Você o quê? Exclamou Yanhara, chocado. Yuan prosseguiu, e aquele ladrão era, na verdade, Qianshu. Qianshu? Yanhara levantou-se de pé, com os olhos e a boca regalados em descrença. Isso é impossível, declarou ela um segundo depois. Impossível? Por que você diria isso? Perguntou Yuan, arqueando uma sobrancelha. Porque temos pessoas monitorando Qianshu desde que ele partiu para aquela tal missão. Yanhara respondeu firmemente. Neste momento, ele deveria estar no 9º céu, e não saiu de lá há anos. Se tivesse saído, eu já teria sido informada. Existem inúmeras maneiras de burlar a vigilância, especialmente se ele souber que está sendo observado, disse Yuan, balançando a cabeça. Então por que você tem tanta certeza de que foi Qianshu? Perguntou Yanhara. E se alguém estiver tentando incriminá-lo? Porque ele tinha consigo a bandeira de selamento demoníaco, respondeu Yuan. Yanhara respirou fundo ao ouvir aquelas palavras. Claro, não é uma prova irrefutável, continuou Yuan, mas tenho certeza de que foi Qianshu. Se você diz. Yanhara murmurou após um breve silêncio. Mas por que você lhe daria os tesouros de selamento demoníaco em primeiro lugar? 2 motivos, respondeu Yuan calmamente. Primeiro, posso usá-los para rastrear seus movimentos. Segundo, isso lhe dá a ilusão de que está progredindo em direção ao seu objetivo. Ainda não sei exatamente por que ele precisa dos tesouros, mas não importa. Ele não pode usá-los direito. Já recuperei o controle total no momento em que os toquei. Então você sabe qual é o objetivo dele? Perguntou Yanhara. Yuan assentiu com a cabeça e revelou. Ele está tentando romper o selo do reino demoníaco. Yanhara queria ficar chocada, esperava ficar. Mas por algum motivo, as palavras não a surpreenderam em nada. Era como se, no fundo, ela já suspeitasse disso. Então, ele é um demônio disfarçado de humano? Por que ele conhece a aura de selamento demoníaco? Eu pensei que demônios não pudessem usá-la, perguntou Yanhara um instante depois. Não, ele não é um demônio, mas também não é humano. Não vou explicar agora, pois quero que você veja por si mesmo. Não entendo. Yuan olhou nos olhos dela e disse calmamente, pretendo levá-la comigo quando for ao reino demoníaco. É eu? Para o reino demoníaco, exclamou Yanhara, cambaleando para trás em choque. Ela se chocou com a cadeira atrás dela e caiu, aterrissando com força no chão. Yanhara levantou-se rapidamente, mas não conseguiu ficar totalmente de pé. Você só pode estar brincando comigo. Por que me traria para um lugar tão perigoso, infestado de demônios? Eu não sou você. Não duraria um minuto lá dentro, disse ela com os olhos marejados. Se você vai ser o líder do clã de selamento demoníaco no futuro, quero que saiba tudo sobre demônios, incluindo como eles surgem e a verdade sobre eles. Disse Yuan com uma expressão solene. Você estava falando sério sobre me fazer líder? E você? Os outros não me aceitarão quando souberem que o Paragon Divino retornou. Yuan sorriu e disse, o dragão divino? Ele morreu na Era Demoníaca. Mesmo que você diga isso, Yanhara suspirou.
Tenho coisas muito mais importantes para fazer do que administrar o clã da selagem demoníaca. Já decidi que você será meu sucessor, então não tente me convencer do contrário. Yanhara suspirou novamente, desta vez com mais força. Entendo. Então, o que vamos fazer em relação a Qianshu? Deixe-me contar a história completa primeiro. Yuan então relatou tudo o que havia acontecido entre ele e Qianshu, incluindo como Qianshu o confundiu com um demônio e como ele usou esse mal-entendido e os tesouros de selamento demoníaco para ganhar a confiança de Qianshu e começar a trabalhar ao lado dele. Continuarei monitorando Qianshu e avisarei se algo incomum acontecer. Enquanto isso, continue observando também, apenas o suficiente para que ele não fique desconfiado. Yanhara assentiu com a cabeça. Quanto ao reino demoníaco, deixarei que Qianshu o abra para mim. Certo. Agora vamos discutir como apresentaremos o legado do Paragon Divino de uma forma que traga a Gruta de Selamento Demoníaco para o nosso lado. Enquanto isso, a Gruta de Selamento Demoníaco voltou sua atenção para lidar com as consequências da invasão. Após confirmarem que nada mais havia sido roubado do cofre além dos 2 tesouros de selamento demoníaco, eles começaram a interrogar os traidores e adoradores de demônios capturados, tendo sido avisados por Yuan de que os traidores estavam amaldiçoados à morte caso revelassem algo. Os seladores demoníacos entraram no interrogatório totalmente preparados. Quanto à cidade, como apenas a parte externa havia sido destruída, sua reconstrução foi adiada até que as questões mais urgentes fossem resolvidas. Capítulo 2108. Munidos do conhecimento de que os traidores estavam amaldiçoados, o bosque de selamento demoníaco não perdeu tempo em extrair à força suas memórias para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse aleijá-los ou matá-los no processo. Contudo, mesmo após extrair à força suas memórias, a gruta de selamento demoníaco se viu de mãos vazias. Os traidores haviam sido afligidos por 2 poderosas maldições, uma que os impedia de dizer a verdade e outra que bloqueava qualquer tentativa de acessar suas memórias. No momento em que a gruta de selamento demoníaco tentou extrair suas memórias, seus dantians foram destruídos à força, transformando-os em bombas poderosas. Incapaz de prosseguir, a gruta de selamento demoníaco decidiu suspender o interrogatório dos traidores até que um método para contornar as maldições fosse encontrado. Normalmente, isso exigiria a ajuda de um especialista em maldições. No entanto, especialistas em maldições são extremamente raros. Poucos se atrevem a trilhar um caminho tão perigoso, notório por sua alta taxa de mortalidade e natureza implacável. Quanto aos adoradores de demônios, a gruta de selamento demoníaco conseguiu descobrir alguns resultados. Como suspeitavam, os indivíduos de máscara vermelha eram pessoas inocentes que haviam sido forçadas a consumir sangue demoníaco. A influência corruptora enfraqueceu seu estado mental, tornando muito mais fácil para os verdadeiros adoradores de demônios assumirem o controle de suas mentes. Infelizmente não havia cura conhecida para aqueles que sucumbiam ao sangue demoníaco. Sua influência corruptora frequentemente levava as vítimas à loucura, tornando-as perigosamente instáveis e violentamente agressivas. Assim, a gruta de selamento demoníaco tomou a dolorosa decisão de executá-los a todos, um último ato de misericórdia para aqueles que estavam além da salvação. Quanto ao adorador de demônios de máscara negra que haviam capturado, ele foi submetido a tortura e interrogatório implacáveis. Até então, a gruta de selamento demoníaco não tinha nenhuma pista sobre o ladrão que roubou seus tesouros, além das informações fornecidas por Yuan. Após 2 semanas inteiras, Zhou Yanfei contatou Yanhara com informações sobre o andamento da situação. Se lidar com isso sozinho for demais, por que não pedir ajuda ao clã do selamento demoníaco? Sugeriu Yanhara. Pedir ajuda ao clã selador de demônios? Zhou Yanfei zombou com um tom de desprezo. Que piada! O que te faz pensar que eles podem fazer alguma coisa? Eles mal conseguem se manter de pé. O que eles poderiam nos oferecer? Ao contrário da gruta de selamento demoníaco, que se especializa exclusivamente em seladores de demônios, o clã de selamento demoníaco é muito mais versátil, respondeu Yanhara. Embora possamos atualmente pecar em expertise em selamento demoníaco, nossa força reside em uma experiência mais ampla além desse campo. Mesmo que isso seja verdade, você se esqueceu de que estamos em guerra? Zhou Yanfei retrucou. Você quer que eu peça ajuda ao meu inimigo? Isso é pedir para ser apunhalado pelas costas, exatamente como fizeram durante as qualificações para selar o demônio supremo. Yanhara balançou a cabeça e suspirou. Quantas vezes precisamos ter essa conversa? Você está em guerra com Qianshu e sua facção, não com o resto do clã da selagem demoníaca. Além disso, se eu fosse você, estaria mais preocupada em ser apunhalada pelas costas pelo meu próprio povo. O que você vai fazer se houver mais traidores dentro da gruta da selagem demoníaca? Zhou Yanfei rangeu os dentes e cerrou os punhos em frustração, o lembrete de que possivelmente havia mais traidores dentro da gruta de selamento demoníaco pesando sobre ele. Após um momento de silêncio pesado, ele finalmente falou. A gruta de selamento demoníaco já está tomando medidas para lidar com a possibilidade de haver mais traidores. Como todos os traidores expostos foram marcados com maldições, podemos simplesmente verificar se todos estão infectados. Yanhara ergueu uma sobrancelha diante da solução proposta e disse, isso é mais fácil dizer do que fazer. É por isso que vamos pedir a ajuda do mestre das maldições. Ele provavelmente é o único especialista no mundo capaz de lidar com esse nível de maldições. Além disso, não podemos mexer com os traidores que já capturamos, pois somos impotentes contra as maldições deles. Yuan então falou, sobre isso, eu tenho um jeito de lidar com as maldições. Você acha mesmo? Zhou Yanfei olhou para ele com os olhos arregalados, incrédulo. Yuan confirmou, posso remover as maldições deles. Então devemos imediatamente? Isso pode esperar. Vamos falar primeiro sobre o motivo de você estar aqui hoje. Zhou Yanfei ficou em silêncio, mas não discordou. Muito bem. Então vamos falar sobre o legado do Paragon Divino.
Ele se virou para Yanhara com uma expressão solene e continuou. Como ainda pode haver traidores dentro da gruta de selamento demoníaco? Apenas eu estarei presente nessa conversa, para que você não precise se preocupar em revelar informações ao inimigo. Agradeço sua consideração, disse Yanhara em um tom um tanto sarcástico. O silêncio voltou a reinar na sala antes que Zhou Yanfei quebrasse a quietude, com a voz carregada de dúvida. Você realmente obteve o legado do Paragon Divino? Ou isso não passa de um truque elaborado? Por que você não me conta? Respondeu Yanhara calmamente. Sem dizer mais nada, ela começou a demonstrar as técnicas de selamento demoníaco do Paragon Divino, uma após a outra, cada uma inconfundível. Eram técnicas bem documentadas em seus registros, mas perdidas para a história desde o desaparecimento do Paragon Divino. Zona de selamento demoníaco. Espadas do tormento eterno. Zhou Yanfei caiu de joelhos após testemunhar as técnicas de selamento demoníaco uma após a outra, com os olhos e a boca regalados em choque e descrença. Como? Como você obteve o legado do Paragon Divino? Ele gritou, rastejando em direção a ela de joelhos, a voz cheia de desespero enquanto implorava por uma resposta. Desculpe, mas não posso divulgar essa informação, respondeu Yanhara em tom categórico. Você realmente pretende guardar todas essas técnicas só para você? Zhou Yanfei rugiu, levantando-se furioso. Como você pode ser tão egoísta, especialmente agora com tudo em jogo e os demônios prestes a retornar? Se você compartilhasse essas técnicas com todos, não precisaríamos temer os demônios. Poderíamos revidar sem hesitar, gritou Zhou Yanfei, com a voz embargada pela emoção. Você acha que pode bancar o Paragon Divino e usar suas técnicas para nos controlar? Isso é maior do que você, muito maior. Capítulo 2109. Egoísta. Yanhara estreitou os olhos para Zhou Yanfei, parecendo irritada. Então ela falou em voz alta, Zhou Yanfei, seu velho gagá. Quando é que você vai deixar as pessoas terminarem de falar antes de tirar conclusões precipitadas? Já perdi a conta de quantas vezes você fez isso. O Divino Paragon ensinou a todos como usar a aura de selamento demoníaco e compartilhou algumas de suas técnicas de selamento para que a humanidade pudesse se opor aos demônios. Mas houve algumas que ele deliberadamente escolheu não compartilhar. Ela deu um passo à frente, com um olhar penetrante. Você está chamando o Paragon Divino de egoísta por isso? Isso é, Zhou Yanfei deu um passo para trás, surpreso com a resposta dela. Você sabe por que ele optou por não compartilhar essas técnicas? Yanhara deu mais um passo à frente enquanto o questionava. Zhou Yanfei deu mais um passo para trás e balançou a cabeça silenciosamente em resposta à pergunta dela. Isso porque essas técnicas não são para qualquer um. Elas são incrivelmente complexas e difíceis de controlar, e um único erro pode selar o usuário, revelou Yanhara. Você sabia que aprendi essas técnicas há anos? E no entanto, só agora comecei a usá-las corretamente. Ela cerrou os punhos, elevando a voz. Mesmo agora, mal consigo acessar seu verdadeiro potencial, e eu mesma recebi a orientação do Divino Paragon por meio de seu legado. Se eu compartilhasse essas técnicas sem restrições, faria mais mal do que bem. Além disso, essas técnicas são tão poderosas que podem afetar humanos e não apenas demônios. E você quer que eu as compartilhe com todos? Você deve estar louco. Zhou Yanfei ficou sem palavras, mas Yanhara ainda não havia terminado de falar. Naturalmente não pretendo guardar essas técnicas só para mim. No entanto, só as transmitirei àqueles que considero responsáveis e confiáveis. Não é preciso mais do que algumas pessoas capazes com essas técnicas para lidar com qualquer quantidade de demônios. Esse é o poder delas. Ao ouvir isso, Zhou Yanfei baixou a cabeça e suspirou. Falei cedo demais e te ofendi. Peço desculpas. Yanhara acrescentou firmemente. E se você pensa que vou entregar essas técnicas à gruta de selamento demoníaco enquanto você ainda trata o clã de selamento demoníaco como seu inimigo, pode esquecer. Pretendo liderar o clã de selamento demoníaco um dia como sucessor do Paragon Divino, e não compartilharei técnicas tão valiosas com aqueles que se opõem a nós. O quê? Zhou Yanfei olhou para ela em descrença atônita. Mas não foi a declaração dela de que um dia lideraria o clã da selagem demoníaca que o deixou sem palavras. Foi a afirmação dela de ser a sucessora do Paragon Divino que realmente o abalou. Liderar o clã do selamento demoníaco e ser o sucessor do dragão divino são duas coisas completamente diferentes, disse Zhou Yanfei, franzindo levemente a testa. Você pode até conseguir chegar ao trono à força, mas nunca será reconhecido como um verdadeiro sucessor. Yanhara zombou. Você acha que eu só recebi as técnicas do dragão divino por meio de seu legado? O que você quer dizer? Zhou Yanfei pediu esclarecimentos. Sem dizer mais nada, Yanhara retirou um dispositivo peculiar de seu anel espacial e o colocou delicadamente no chão. No instante em que o imbuiu com sua energia espiritual, uma projeção ganhou vida. Uma figura se materializando lentamente diante deles em uma forma fantasmagórica e etérea. Zhou Yanfei reconheceu imediatamente aquela figura e caiu de joelhos. Paragon Divino. A figura era ninguém menos que Tian Shenil, o dragão divino. Após um breve momento de silêncio, a figura começou a falar. Meu nome é Tian Shenil, embora a maioria de vocês possa me conhecer como Paragon Divino, ou flagelo dos demônios, disse ele com voz calma e resoluta. Entendo que meu desaparecimento possa ter levantado muitas questões, mas esse capítulo pertence ao passado. Meu propósito terminou com a derrota do clã demoníaco. No entanto, escolhi deixar meu legado para trás, continuou Tian Shenil. Quem o encontrar primeiro herdará todo o meu conhecimento e técnicas, e ostentará o título de meu sucessor. Se chegar o dia em que os demônios retornarem e eu não estiver mais aqui, depositem sua confiança em meu sucessor. Ele será quem dará continuidade à minha vontade. É claro que toda essa encenação havia sido orquestrada por Yuan e Yanhara apenas alguns dias antes.
Tudo o que foi necessário foi uma gravação cuidadosamente elaborada de Yuan se passando por Tian Shenil. Dado que essa tecnologia de projeção existia desde a Era Demoníaca, seria praticamente impossível provar que a gravação foi fabricada. Além disso, o fato de Yanhara realmente conhecer as técnicas do Paragon Divino só contribuiu para a ilusão, tornando o engano ainda mais convincente. Dito isso, a gravação não era totalmente mentira. Afinal, Yuan era realmente o Paragon Divino e havia escolhido Yanhara como seu sucessor. O único problema era convencer os outros sem revelar sua verdadeira identidade. Yanhara recuperou o dispositivo de gravação e disse: isto foi deixado para trás onde descobri o legado do Divino Paragon. Se ainda não acredita em mim, tenho mais provas. Yuan havia dado a Yanhara seu anel de selamento demoníaco e mais algumas cartas para jogar, caso Zhou Yanfei continuasse cético. Felizmente, eles não precisaram revelar essas cartas, pois Zhou Yanfei acreditou nelas sem questionar. Este selador demoníaco júnior saúda o sucessor do dragão divino, disse Zhou Yanfei, curvando-se respeitosamente, com uma mudança completa em sua postura. Então Yanhara falou com a voz firme porém serena. Como eu disse, pretendo desafiar Qianshu e liderar o clã da selagem demoníaca. Embora possa ser demais pedir o apoio total da gruta da selagem demoníaca. Posso ao menos contar com você, Zhou Yanfei? Zhou Yanfei assentiu e disse: claro, mas não será apenas o meu apoio. Garantirei que toda a gruta de selamento demoníaco o apoie depois de eliminarmos todos os traidores, é claro. Yanhara assentiu com um sorriso satisfeito. Então contarei com você. Capítulo 2110. Agora que não precisamos mais nos preocupar com a gruta de selamento demoníaco se tornando nossa inimiga, é hora de eliminar os traidores, disse Yanhara, virando-se para olhar para Yuan. Ele assentiu calmamente e disse: levem-me até os traidores. Eu removerei suas maldições. Claro. Zhou Yanfei os guiou até o local onde os traidores estavam sendo mantidos. Ao contrário de Yuan, ninguém na gruta de selamento demoníaco era poderoso o suficiente para selar seladores demoníacos do nível deles. Então eles tiveram que restringi-los usando outros métodos como tesouros e formações. Os traidores foram confinados em celas individuais dentro de uma prisão subterrânea semelhante a uma masmorra. Os corredores eram mal iluminados, projetando longas sombras nas paredes de pedra úmidas, enquanto as próprias celas estavam envoltas em completa escuridão. Quanto aos prisioneiros, cada um estava preso em correntes negras que selavam sua energia espiritual, tornando-os tão impotentes quanto mortais comuns. Suas bocas também eram forçadas a permanecer abertas e amordaçadas, garantindo que não pudessem sequer morder a língua para acabar com a própria vida. Sem forças para resistir e sem meios para pôr fim às suas vidas, eles foram deixados completamente à mercê de seus captores. Leve o tempo que precisar com eles, disse Zhou Yanfei. Só preciso de um instante para lidar com as maldições deles. Yuan entrou em uma das celas e recuperou o cálice sagrado da purificação, antes de lhe oferecer uma gota do sangue do traidor. No entanto, como o tesouro já estava trabalhando incansavelmente para purificar a maldição de Yuan, levou muito mais tempo do que o normal para lidar com a maldição do traidor. Desculpe, mas isso vai demorar mais do que eu previa, disse ele logo após perceber isso. Eu entendo. O tempo passou rapidamente e após vários dias, Yuan finalmente conseguiu dissipar as maldições que impediam os traidores de falar. Muito bem, pode retomar o interrogatório dele. Eu continuarei trabalhando nos outros, disse Yuan enquanto se dirigia para a próxima cela. Assim, Yuan continuou a remover os selos dos traidores enquanto a gruta de selamento demoníaco retomava o interrogatório. Agradecemos sua ajuda. Devemos concluir nossa investigação em algumas semanas, disse Zhou Yanfei. Yuan então disse: eu realmente não me importo com os resultados, então você pode encaminhá-los para Yanhara quando terminar. Você já vai embora? Perguntou Yanhara. Não, ainda tenho alguns meses, e vou usar esse tempo para te ajudar a aprimorar sua aura de selamento demoníaco, disse ele. Zhou Yanfei ergueu uma sobrancelha ao ouvir as palavras de Yuan. Ele não conseguia entender como alguém poderia ensinar o sucessor do dragão divino. Quem diabos é esse cara? Para Yanhara respeitá-lo tanto, ele deve ter uma origem impressionante. No entanto, Zhou Yanfei decidiu não questionar isso. Vocês podem usar meu campo de treinamento particular, disse ele a eles um instante depois. Assim, Yuan começou a treinar a aura de selamento demoníaco de Yanhara, bem como as técnicas do dragão divino. Diga-me, disse Yuan, enquanto estava ao lado de Yanhara no centro do campo de treinamento, o que um selador de demônios deve fazer para fortalecer sua aura de selamento demoníaco? Existem dois métodos principais, respondeu Yanhara. Primeiro, através do uso constante. Segundo, aprimorando a força da alma. Isso pode ser aplicado a quase tudo. Existe uma maneira de fortalecer rapidamente sua aura de selamento demoníaco, e essa maneira é através das emoções. Emoções. Yuan assentiu e acrescentou: sua raiva, ou melhor, seu ódio pelos demônios. Foi assim que a aura de selamento demoníaco nasceu. Ele fez uma breve pausa, com um olhar distante. Essa é uma das principais razões pelas quais os seladores de demônios da Era Demoníaca eram muito mais poderosos. Todos eles haviam vivenciado os horrores e visto seus entes queridos serem mortos ou devorados por demônios. Esse tipo de dor alimenta sua aura de selamento demoníaco. No entanto, como os demônios se esconderam e raramente se mostram hoje em dia, os seladores de demônios desta era não possuem esse ódio e essa raiva. Yanhara mergulhou em contemplação silenciosa antes de perguntar: é fácil temer demônios, ou até mesmo achá-los repulsivos. Mas ódio? Isso é diferente. Como alguém pode realmente sentir ódio por eles? Yuan sorriu e disse: é fácil.
Sem dizer uma palavra, Yuan repentinamente invocou a espada devoradora de demônios em sua mão. Você só precisa experimentar o que é perder alguém que você ama, para as mãos de demônios, disse ele em seguida. Aquela espada, os olhos de Yanhara se arregalaram em admiração ao contemplar sua presença. Essa não é a espada seladora de demônios? O tesouro mais poderoso do dragão divino? Dizem que ela é tão poderosa que até mesmo os 3 tesouros seladores de demônios empalidecem em comparação. Seu verdadeiro nome é espada devoradora de demônios, disse Yuan. Onde você a conseguiu? Perguntou ela em seguida. Na pagoda de selamento demoníaco. O quê? Esse tesouro esteve debaixo dos nossos narizes o tempo todo, exclamou Yanhara ao ouvir isso. Mas como você vai me deixar passar pela experiência de perder alguém que amo? Ela perguntou em seguida. Yuan deu um leve sorriso, ergueu a espada devoradora de demônios e no instante seguinte, um demônio foi invocado diante deles. Yanhara recuou como um gato assustado, seus instintos à flor da pele. Mas não foi o aparecimento repentino que a aterrorizou, foi a presença avassaladora do demônio. Ele emanava uma pressão tão terrível que seu corpo inteiro ficou dormente. O que é isso, pelo amor de Deus? Ela exclamou em voz alta. Este é um dos imperadores demônios que enfrentei e derrotei durante a Era Demoníaca, disse Yuan calmamente. Seu nome é Pesadelo do Imperador Demônio. Ele possui a habilidade de aprisionar suas vítimas em ilusões tão vívidas que são indistinguíveis da realidade. Quer dizer, como diabos você conseguiu invocar essa coisa? É real? Sim, é real. A espada devoradora de demônios tem a habilidade de invocar os demônios que devorou. Yuan assentiu. E você tem controle total sobre isso? Sim. Já não tem alma e é como uma marionete, por isso não há qualquer hipótese de me desafiar. Se você diz. Yanhara engoliu em seco nervoso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 2111. Então começarei seu treinamento agora, disse Yuan um instante depois. Dê-me um momento para me preparar, disse Yanhara apressadamente. Então ela fechou os olhos e respirou fundo várias vezes. Poucos instantes depois, ela abriu os olhos lentamente e declarou. Ok, eu estou pro. Antes mesmo que Yanhara pudesse terminar sua frase, Yuan ordenou que o Imperador Demônio Pesadelo ativasse sua técnica única. Uma luz carmesim escura cintilou nos olhos do Imperador Demônio Pesadelo e no instante seguinte, aprisionou Yanhara em sua ilusão. Quando Yanhara abriu completamente os olhos, encontrou-se em um lugar desconhecido. No entanto, a habilidade do Imperador Demônio Pesadelo podia fazer mais do que apenas criar ilusões. Podia até mesmo criar memórias falsas e implantá-las na vítima, reforçando ainda mais a ilusão. Poucos instantes após entrar na ilusão, memórias fabricadas começaram a invadir sua mente. Yuan sentou-se calmamente no chão e esperou que Yanhara terminasse seu treinamento, que poderia facilmente levar semanas, se não meses. Pesadelo do Imperador Demônio, hein? Yuan fechou os olhos e relembrou a guerra entre humanos e demônios, especialmente quando teve que lutar contra o Imperador Demônio Pesadelo. De todos os Imperadores Demônios que o Divino Paragon enfrentou, o Imperador Demônio Pesadelo era indiscutivelmente o mais perigoso e irritante, já que sua habilidade única o obrigou a reviver o momento mais angustiante de sua vida, a morte de seu amigo de infância. Naturalmente, o Imperador Demônio Pesadelo não passava de um mero incômodo aos olhos do dragão divino, semelhante ao zumbido de uma mosca, e não lhe custou muito esforço derrotá-lo. Enquanto Yuan permanecia em silêncio, perdido nas lembranças do passado, Yanhara mergulhava num verdadeiro pesadelo, sofrendo infortúnio após infortúnio ao ver seus entes queridos sucumbirem, um a um, pelas mãos de demônios. Cada perda parecia dolorosamente real, e a cada instante, a ilusão se aprofundava em seu coração. A princípio, Yanhara tinha consciência de que estava presa em uma ilusão, mas a cada fim de um pesadelo, ela era imediatamente lançada em outro, cada ilusão tecendo um conjunto diferente de memórias, uma vida diferente, todas terminando em tragédia. Com o tempo, as fronteiras entre a realidade e a ilusão começaram a se confundir, e seu senso de identidade foi se desfazendo lentamente à medida que ela era forçada a viver e perder, repetidamente. Além disso, o tempo fluía de maneira diferente dentro da ilusão. Para Yanhara, um único dia no mundo de Yuan parecia uma vida inteira, e cada momento que passava era como anos de amor, perda e dor. Esse método de treinamento beirava a tortura. Era severo, implacável e impiedoso. Contudo, apesar de sua brutalidade, os resultados já começavam a aparecer em poucos dias. A cada dia que passava, a aura de selamento demoníaco de Yanhara se tornava visivelmente mais forte, densa, refinada e muito mais intimidadora. Junto com ela, uma feroz intenção assassina começou a emanar de seu corpo. O tempo passou voando e num piscar de olhos, 3 meses se passaram desde que Yanhara começou seu treinamento. A essa altura, Yanhara estava quase irreconhecível. Embora sua aparência permanecesse a mesma, sua aura e presença eram incomparáveis a antes. Após mais um mês, Yuan abriu os olhos de repente ao ver sangue escorrendo do nariz de Yanhara. Vendo isso, murmurou. Parece que chegou a hora de encerrar o treinamento dela. Ele ordenou ao Imperador Demônio Pesadelo que interrompesse suas habilidades no instante seguinte, pondo fim ao pesadelo aparentemente interminável de Yanhara. Contudo, no instante em que Yanhara retornou ao mundo real, seus olhos imediatamente se fixaram no Imperador Demônio Pesadelo, e eles se inflamaram com um ódio insondável e uma intenção assassina. Demônio! Ela rugiu antes de atirar em si mesma contra ele. Yuan não impediu Yanhara e decidiu deixá-la lutar contra o Imperador Demônio Pesadelo. O corpo de Yanhara explodiu com uma imensa aura de selamento demoníaco. Era tão poderosa que vazou dos campos de treinamento e atingiu a cidade, chocando os seladores demoníacos próximos. Céus! De quem é essa aura de selamento demoníaco? Nunca vi uma aura tão poderosa. Até mesmo o Mestre Zou empalidece em comparação. Deve ser o Sênior Yan.
Somente o sucessor do Paragon Divino poderia alcançar esse nível de proeza. Enquanto Yanhara treinava, Zhou Yanfei espalhou a notícia de que ela era a sucessora da Paragon Divina por toda a gruta de selamento demoníaco. Notícia que causou grande impacto em toda a facção. Embora muitos membros estivessem inicialmente céticos, eles não conseguiam esquecer que haviam testemunhado Yanhara empunhando as técnicas do dragão divino durante a invasão. Juntamente com o firme apoio de Zhou Yanfei, não demorou muito para que a facção a aceitasse como a legítima sucessora do legado do dragão divino. A aura de selamento demoníaco está ficando mais forte. Os seladores demoníacos começaram a se reunir ao redor da fonte, mas nenhum deles ousou se aproximar, já que vinha do território de Zhou Yanfei. Por fim, Zhou Yanfei apareceu no campo de treinamento. Embora soubesse muito bem que Yuan e Yanhara estavam usando o espaço para treinamento, a curiosidade acabou falando mais alto e ele decidiu entrar para dar uma olhada mais de perto. Céus! O que diabos um demônio está fazendo aqui? E essa presença pesada? É um imperador demônio. Zhou Yanfei ficou extremamente chocado ao ver um imperador demônio aparecer no meio de seu campo de treinamento e se perguntou se ele havia se infiltrado para tentar assassinar Yanhara. Após um breve momento de contemplação, Zhou Yanfei se revelou e se juntou à batalha com Yanhara para enfrentar o pesadelo do imperador demônio. Yuan já havia notado a presença de Zhou Yanfei muito antes de sua chegada, mas decidiu não impedi-lo, aproveitando a oportunidade para testar sua lealdade. Ao ver Zhou Yanfei auxiliando Yanhara sem hesitar, ele assentiu com aprovação. Após quase uma semana inteira de luta, Yanhara e Zhou Yanfei conseguiram subjugar o imperador demônio pesadelo, selando. Como e quando diabos o imperador demônio conseguiu entrar aqui? Temos gente guardando a entrada da cidade 24 horas por dia desde a invasão dos adoradores de demônios, exclamou Zhou Yanfei em seguida, imaginando se alguém o teria deixado entrar de propósito. No entanto, Yuan rapidamente disse, relaxe, esse imperador demônio não é real, é um fantoche que eu criei para ajudar Yanhara com seu treinamento. O quê? Zhou Yanfei olhou para ele com os olhos arregalados, parecendo não acreditar no que ouvia. Capítulo 2112. Zhou Yanfei murmurou com o rosto tomado por descrença. O demônio era indistinguível da coisa real. Como você conseguiu criar uma coisa dessas? Isso é um segredo de família, respondeu Yuan com um sorriso misterioso no rosto. Então, ele se virou para olhar para Yanhara, que estava parada diante dele com uma expressão atordoada no rosto. Você está bem? Ele perguntou a ela. Yanhara baixou a cabeça para encarar as mãos trêmulas e respondeu lentamente. Me dê alguns minutos. Preciso organizar meus pensamentos por um instante. Yuan assentiu silenciosamente e voltou para Zhou Yanfei. Então, alguma novidade nesses últimos meses? Perguntou ele. Seu truque funcionou perfeitamente. Conseguimos extrair as memórias dos traidores sem problemas depois que você removeu as maldições deles, e descobrimos sobre o passado e o objetivo deles naquele dia, além de algumas informações sobre o ladrão. Infelizmente havia pouquíssimas informações sobre o ladrão. Entendo. O que você aprendeu? Esses traidores eram todos órfãos treinados desde jovens para serem espiões na gruta de selamento demoníaco e no clã de selamento demoníaco. Eles vêm de uma família secreta de sobrenome Mo, localizada em algum lugar nos vales da Montanha Desaparecida, e isso é tudo o que sabemos sobre eles. Também sabemos sobre seus métodos de treinamento bem como seu propósito. Assim que concluem o treinamento, são enviados ao clã da selagem demoníaca e à gruta da selagem demoníaca, onde se estabelecem como seladores demoníacos e nos espionam. O objetivo deles durante a invasão era nos distrair para que o ladrão, que eles conheciam como Mestre Mo, pudesse invadir nosso cofre. Mestre Mo, hein? Yuan murmurou, fingindo ponderar, apesar de já saber a verdadeira identidade do ladrão. Então, o que a gruta de selamento demoníaco vai fazer agora? Perguntou ele. Naturalmente vamos recuperar os tesouros do Paragon Divino. Assim que estivermos preparados, faremos uma visita à família Mo. Se eu fosse você, investigaria a família Mo antes de entrar em contato com eles, disse Yuan. Não se preocupe, não agiremos de forma imprudente, especialmente sabendo que eles estão trabalhando em conjunto com demônios, assegurou Zhou Yanfei. Poucos instantes depois, Zhou Yanfei deixou Yuan e Yanhara sós. Quase meia hora depois da saída de Zhou Yanfei, Yanhara finalmente abriu os olhos e disse, peço desculpas pela demora. Foi rápido. Eu não teria te culpado mesmo se tivesse levado alguns meses, disse Yuan. Yanhara suspirou e disse, vivi um total de 176 vidas diferentes, e cada uma delas terminou em tragédia. Meus entes queridos e eu morremos de todas as maneiras possíveis para os demônios, desde sermos fervidos até devorados vivos. Essas experiências indescritíveis, se eu soubesse no que estava me metendo, provavelmente teria recusado, mas infelizmente. Após um breve momento de silêncio, ela continuou. Pelo menos minha força mental melhorou drasticamente por causa disso, e meu ódio pelos demônios parece muito natural, mesmo sabendo que tudo aconteceu em uma ilusão. Yuan assentiu com um sorriso e disse, sua aura de selamento demoníaco não apenas melhorou significativamente, como também sua força da alma é quase incomparável à de apenas 3 meses atrás. Passei apenas 3 meses dentro da ilusão? Pareceu uma eternidade, os olhos de Yanhara se arregalaram com a notícia. Se você quer se sentir melhor, passei vários anos treinando dessa maneira como Divino Paragon, vivenciando milhares de vidas trágicas. No entanto, como meu ódio por demônios já era bastante grande, isso mal aumentou. Se não se importa que eu pergunte, o que criou o Paragon Divino?
Perguntou Yanhara com os olhos brilhando de curiosidade. Yuan fechou os olhos por um instante antes de responder. Eu tinha uma amiga de infância. O nome dela era Aihong, e ela foi devorada por demônios bem diante dos meus olhos. Naquela época eu era um bastardo impotente sem espinha dorsal que não podia fazer nada além de assistir minha amada ser devorada. Depois desse incidente comecei a procurar desesperadamente um método para lidar com demônios. Naquela época a única maneira de lidar com demônios era subjugá-los completamente ou destruir seus cristais. Suas habilidades regenerativas eram um dos principais motivos de seu domínio, então comecei a pesquisar nessa direção. Yuan fez uma pausa antes de continuar. Honestamente não me lembro como surgiu a aura de selamento demoníaco. Simplesmente apareceu na minha mente durante um período de iluminação. É assim que a iluminação funciona, disse Yanhara. É assim que muitas invenções e técnicas de cultivo surgem. É chamada de conhecimento de Deus por um motivo. Muitos praticantes acreditam que o estado de iluminação é semelhante a receber uma revelação divina, conhecimento concedido diretamente pelo Deus do conhecimento, o que explica a maioria dos milagres que o acompanham. Conhecimento divino, hein? Murmurou Yuan. Um instante depois ele prosseguiu. Enfim, o que você vai fazer agora? Eu já vou embora. Bem, agora que sei quem é o culpado pelo roubo dos tesouros e me declarei sucessor do dragão divino, só me resta retornar ao clã da selagem demoníaca e tentar tomar o lugar de Qianshu enquanto ele estiver ausente. Não será fácil, mas com a gruta da selagem demoníaca ao meu lado, é definitivamente possível. Yuan assentiu com a cabeça e disse, se alguma coisa acontecer, você tem aquilo, ponto. Yanhara sorriu e disse, claro, ninguém ousaria me desafiar se eu revelasse isso, talvez exceto traidores que não são verdadeiros seladores de demônios. Então, boa sorte. Visitarei você assim que terminar meus negócios. Qianshu planeja fazer algo daqui a 20 anos, então provavelmente nos encontraremos antes disso. Você também se mantenha em segurança. Pouco tempo depois, Yuan deixou a gruta de selamento demoníaco para se juntar ao clã da Fênix Ascendente, enquanto Yanhara permaneceu um pouco mais para conversar com Zhou Yanfei e o restante da gruta de selamento demoníaco, a fim de garantir que teria o apoio total deles no futuro. Capítulo 2113. Após um mês viajando sem parar, Yuan chegou ao seu destino, o clã da Fênix Ascendente. Mesmo antes de chegar à residência deles, Yuan percebeu uma mudança na atmosfera em comparação com sua última visita. Estava muito mais tensa e pesada, quase como se algo sinistro tivesse ocorrido recentemente. Eu me pergunto o que aconteceu, murmurou Feng Yuxian ao aparecer ao lado de Yuan. Só há uma maneira de descobrir. Conforme Yuan e Feng Yuxian se aproximavam de seu território, diversas presenças poderosas surgiram repentinamente para interceptá-los. Parem aí mesmo e identifiquem-se. Eu sou Feng Yuxian, e este é meu jovem mestre. Temos um encontro marcado com seu líder, disse Feng Yuxian calmamente. Agendamento? Não fomos informados de nada disso, respondeu o guarda franzindo a testa. Terá que dar meia volta e ir embora. Você pode perguntar tanto a Feng Zenian quanto ao grande ancião. Eles estão nos esperando, continuou Feng Yuxian. Escute aqui. Não me importa se você tem hora marcada ou não. A menos que você seja mais importante que o médico celestial, você não verá nosso líder. Rugiu o guarda. Doutor Celestial? Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso e perguntou. O líder está doente? Não se meta na minha vida. Isso não é assunto para estranhos. No entanto, no instante seguinte, eles pressentiram outra presença se aproximando. Quando os guardas viram quem era, baixaram rapidamente a cabeça em sinal de respeito. Achei que senti sua presença, jovem mestre. Esse indivíduo era ninguém menos que Feng Aoyu. Jovem mestre? Os guardas o encararam com os olhos arregalados, incrédulos, pois nenhum deles conseguia entender por que seu jovem senhor se dirigiria a alguém dessa maneira. O que você pensa que está fazendo? Eles são nossos estimados convidados, disse Feng Aoyu. E isso é. Mas, dada a situação, não vou culpá-los. Vão embora. Eu cuido de tudo daqui em diante. Sim, jovem lorde. Assim que os guardas saíram, Feng Aoyu se virou para Yuan e disse, peço desculpas por isso. Não se preocupe. Qual é a situação agora? Ouvi dizer que você está esperando o Doutor Celestial. Por favor, me siga. Este não é um assunto que devemos discutir em público. Yuan assentiu com a cabeça e seguiu Feng Aoyu até um quarto reservado. Assim que se sentaram, Feng Aoyu falou, a situação está bastante grave agora, então todos estão apreensivos. Nossa líder, minha mãe, retornou há 2 semanas, mas voltou gravemente ferida. O que aconteceu com ela? Ainda não temos certeza da situação. Ela desmaiou logo após retornar e não recuperou a consciência desde então, por isso contatamos o médico celestial, conhecido como o médico mais experiente dos 9 céus. Yuan olhou para Feng Yuxian e perguntou, qual a diferença entre o médico celestial e o médico divino que você apresentou antes? Bem, explicou Feng Yuxian, o médico divino trata principalmente de mortais, enquanto o médico celestial se especializa no tratamento de imortais. Ele está essencialmente em um nível completamente diferente em comparação com Li Shishen. Quando o doutor celestial chegará? Perguntou Yuan. Ele deve chegar na próxima semana. Você acha que eu posso dar uma olhada enquanto esperamos? Você também é médico? Feng Aoyu olhou para ele com os olhos arregalados. Bem, eu não me consideraria um médico, mas sou especialista em curar venenos e maldições. Nesse caso, por favor, dê uma olhada na minha mãe. Yuan assentiu, certo. Leve-me até ela. Algum tempo depois, Feng Aoyu levou Yuan e Feng Yuxian para a residência particular de sua mãe, onde o grande ancião e vários indivíduos desconhecidos estavam reunidos. Quem são eles? Perguntaram as pessoas na sala assim que viram Yuan. Sênior Fênix Primordial. O grande ancião o cumprimentou.
O quê? Ele é a fênix primordial de quem você estava falando? Os outros na sala ficaram completamente chocados ao saber disso. Yuan ignorou os olhares deles e aproximou-se da mulher que dormia na cama. No entanto, seu caminho foi imediatamente bloqueado por alguém. O que você pensa que está fazendo? Dê licença, ancião Yikon. A jovem mestra é especialista em venenos e maldições, e já sabemos que ela foi amaldiçoada, disse Feng Aoyu em voz alta. Você realmente pode confiar nele? Embora tenha jurado lealdade a ele, você mal o conhece. Ainda não é tarde para parar com essa bobagem, disse outro ancião, criticando sua decisão de seguir um estranho. Talvez eu não saiba muito ou nada sobre ele, disse Feng Aoyu calmamente, mas confio no meu julgamento das pessoas. E meu julgamento me diz que ele é alguém em quem se pode confiar. Grande ancião, por favor, diga alguma coisa. O jovem lorde está fora de si. Os anciãos se voltaram para olhar para o mais velho e experiente deles. O grande ancião respirou fundo antes de falar. Senhor Fênix Primordial, peço sua compreensão em relação ao ceticismo deles. Como uma fênix, possuo a habilidade de ler o caráter de alguém através de suas chamas. Após vivenciar seu verdadeiro fogo primordial em primeira mão, posso afirmar com certeza que você não é alguém com más intenções, mas não posso falar pelos outros. Ele então se virou para os outros e continuou. O Fênix Primordial Sênior não tem motivos para ferir o líder. Ele pode ser um estranho, mas possui a linhagem sanguínea da Fênix Primordial, e só por isso, somos obrigados a lhe dar uma chance. Os anciãos ficaram em silêncio. Relaxem. Vou apenas verificar o estado dela e nada mais. Yuan os tranquilizou um instante depois. Claro, se vocês ainda se recusarem a confiar em mim, podemos esperar a chegada do médico celestial. Embora possa ser tarde demais até lá. Que diabos você quer dizer com pode ser tarde demais? Vocês realmente acham que podem nos assustar com tamanha bobagem? Exclamaram os anciãos, com os rostos tomados pela raiva. Yuan balançou a cabeça e explicou. Estou nesta sala há apenas alguns instantes e já consigo sentir sua linhagem sanguínea enfraquecendo significativamente. Se esperarmos uma semana inteira, ela pode não morrer, mas provavelmente também não se recuperará completamente do que quer que a esteja afligindo. Ao ouvirem isso, os anciãos se voltaram para olhar para seu líder e engoliram em seco, nervosos. Capítulo 2114. Não há como a linhagem do líder estar enfraquecendo. Alguém traga a agulha da fênix dourada, gritou um dos anciãos com a voz carregada de ceticismo nervoso. Outra pessoa que estava ali saiu correndo da sala no instante seguinte e retornou alguns minutos depois com uma agulha dourada nas mãos. Então, usando a agulha da fênix dourada frequentemente usada pelas fênix para verificar a força de sua linhagem, testou cuidadosamente a linhagem da líder através de uma gota de seu sangue. Pouco depois de testar a linhagem do líder, a agulha da fênix dourada emitiu um leve brilho carmesim antes de um número aparecer no topo do cabo da agulha. 85,2%? A qualidade da linhagem dela caiu 4%, exclamou o ancião que segurava a agulha, com a voz carregada de terror. 4%. Os outros gritaram em choque, como se tivessem visto um fantasma. Até mesmo o grande ancião e Feng Aoyu estavam visivelmente abalados. Embora 4% possa não parecer muito, na verdade foi uma perda devastadora, uma perda que poderia levar gerações para ser superada, mesmo que fosse de apenas 1%. No mundo das fênix, apenas aqueles com uma qualidade de linhagem sanguínea de pelo menos 80% eram considerados da realeza. A líder do clã da fênix ascendente possuía uma qualidade de linhagem sanguínea máxima, próxima a 90%, o que a colocava entre as linhagens mais puras e exaltadas de todos os 9 céus. Contudo, com sua linhagem sanguínea reduzida em 4%, seu status e posição dentro do clã da Fênix despencariam. Caso continuassem a cair, o próprio clã da Fênix ascendente poderia enfrentar o impensável, ter seu título como um dos clãs reais da Fênix revogado. A linhagem dela caiu 4%, e faz apenas 3 semanas desde que ela voltou. Se esperarmos mais uma semana, pode cair mais 1%. O que devemos fazer? Não podemos esperar pela chegada do Doutor Celestial. De repente, toda a sala ficou em silêncio, e todos os presentes viraram lentamente a cabeça para olhar para Yuan. Após um momento de silêncio, todos se aproximaram de Yuan e se ajoelharam. Fênix Primordial Sênior, estávamos errados em duvidar de você. Por favor, Kyur nosso líder. Por favor, Fênix Primordial Sênior. Eles abandonaram seu orgulho e baixaram a cabeça para implorar a Yuan. Feng Aoyu então falou com voz sombria. 4%. Isso levaria pelo menos 4 milhões de anos para se recuperar. Jovem mestre, há algo que o senhor possa fazer para ajudar minha mãe? Yuan falou com firmeza. Acalmem-se. Eu já disse que examinaria o estado dela, mas não posso garantir que conseguirei ajudá-la. Quanto à sua linhagem sanguínea enfraquecida, podemos discutir isso depois. Ao ouvirem isso, os anciãos rapidamente se afastaram, abrindo caminho até a cama onde seu líder jazia em sono profundo. Yuan aproximou-se da cama, seu olhar pousando sobre a bela mulher que ali repousava. À primeira vista, ela parecia dormir tranquilamente, mas de vez em quando, suas sobrancelhas se franziam, como se estivesse presa nas garras de um pesadelo perturbador. Sem dizer uma palavra, ele colocou a mão na cabeça dela e fechou os olhos. A sala mergulhou num silêncio tenso e desconfortável. Todos permaneceram imóveis, mas seus corpos os traíram com tremores sutis enquanto aguardavam ansiosamente a resposta de Yuan. Poucos instantes depois, Yuan retirou a mão da testa da líder e se virou para os outros antes de falar. Ela definitivamente foi amaldiçoada, e eu conheço bem essa maldição. Seu olhar se desviou para Feng Yuxian e ele continuou. Feng, você também foi afligido por essa maldição antes. Vê, você não quer dizer. Os olhos de Feng Yuxian se arregalaram com as palavras dele. Yuan assentiu com a cabeça. É a mesma maldição que restringiu sua linhagem sanguínea.
O que está acontecendo? Perguntou um dos anciãos, incapaz de conter a curiosidade. Feng Yuxia então explicou com voz sombria. Pouco depois de deixar o clã da Fênix Ascendente para seguir meu próprio caminho, encontrei esse desgraçado que me amaldiçoou, restringindo minha linhagem e meus poderes, essencialmente me transformando em um humano. Se não fosse pela ajuda do jovem mestre, eu provavelmente já teria perdido todos os meus poderes. O quê? Existe uma maldição tão cruel? Quem diabos é esse desgraçado e por que ele atacou nosso líder? O grande ancião rugiu de raiva. Feng Yuxian balançou a cabeça e suspirou. Não sei. Podemos lidar com esse desgraçado mais tarde. Agora mesmo, Feng Yaoyu olhou para Yuan e perguntou. Já que você já lidou com ele uma vez, pode remover a maldição de novo, certo? Yuan assentiu com a cabeça, naturalmente. Por favor, salve minha mãe. Eu imploro. Feng Yaoyu caiu de joelhos e suplicou. Os anciãos olharam perplexos, pois aquela era a primeira vez que Feng Yaoyu implorava a alguém de joelhos. Levante-se. Não tenho motivos para não ajudá-la, disse Yuan. Obrigada. De verdade. No instante seguinte, Yuan recuperou o cálice sagrado da purificação e começou a remover a maldição do líder. Isso vai levar algum tempo, avisou Yuan. No entanto, ninguém na sala saiu. Uma semana passou voando, mas para o clã da Fênix Ascendente, aquela semana pareceu uma eternidade. E embora quisessem instar Yuan a curar o líder mais rápido, nenhum deles ousou dizer uma palavra. De repente, alguém bateu na porta e disse: Anciãos, o Doutor Celestial chegou. Vou cumprimentar o Doutor Celestial. O grande ancião respondeu antes que qualquer outra pessoa pudesse dizer uma palavra e saiu rapidamente da sala em seguida. Ao chegar ao quarto de hóspedes, o grande ancião cumprimentou uma senhora idosa e baixinha vestida com um manto verde. Eu sou o grande ancião do clã da Fênix Ascendente. Agradeço por ter vindo aqui com tão pouco aviso prévio, Doutor Celestial. O médico celestial, que não tinha mais de 1,20 metros de altura, falou calmamente. Bem, sua líder é uma boa amiga minha. Como ela está agora? Ela ainda está inconsciente, mas temos alguém a ajudando neste momento. O Doutor Celestial franziu a testa ao ouvir essa informação e disse: Você permitiu que alguém a tocasse antes mesmo de eu chegar? Capítulo 2115. Você está louco? Como pôde deixar alguém tocá-la antes da minha chegada? Trovejou o médico celestial para o grande ancião. E se tivessem cometido um erro? Isso poderia ter custado a vida dela. Por favor, deixe-me explicar, Doutor Celestial, disse o grande ancião rapidamente. Este homem não é um curandeiro comum. Ele é um especialista em maldições e venenos, e nossa líder foi amaldiçoada, o que fez com que a pureza de sua linhagem sanguínea diminuísse. Em apenas 3 semanas caiu 4%. Se tivéssemos esperado por você, sua linhagem sanguínea poderia ter enfraquecido muito mais do que o necessário. 4%. Os olhos do Doutor Celestial se arregalaram com essa informação. O grande ancião assentiu com um semblante solene. Sendo você mesmo uma fera, deveria entender por que estamos em pânico e por que agimos tão precipitadamente, suspirou ele. Quem você pensa que é para chamar de besta? Eu sou um espírito celestial. Não temos nada em comum, retrucou o Doutor Celestial. Espíritos celestiais eram entidades que nasciam naturalmente do Ki celestial, frequentemente formadas quando vastas concentrações dessa energia se reuniam e condensavam ao longo do tempo. São semelhantes a tesouros, mas possuem consciência e alma próprias. No entanto, devido à imensa quantidade de Ki celestial necessária para lhes dar forma, os espíritos celestiais eram extremamente raros, tão raros na verdade, que talvez apenas um nascesse em toda uma era. Quanto à sua aparência, como seus corpos eram compostos inteiramente de Ki celestial, elas podiam assumir qualquer forma que desejassem. O semblante baixo e envelhecido da médica celestial era simplesmente uma questão de escolha pessoal, adotada por razões conhecidas apenas por ela. Bem, chega de conversa fiada. Deixe-me ver seu líder e esse especialista de quem você fala. O grande ancião assentiu com a cabeça e a conduziu até o quarto do líder, onde ele ainda estava recebendo tratamento. Esse é o especialista? O médico celestial ergueu uma sobrancelha ao observar a situação lá dentro. Como Yuan só precisava do cálice sagrado da purificação para limpar a maldição da líder, ele não precisava fazer nada depois de alimentá-lo com o sangue dela. Então apenas ficou sentado ao lado dela como um espectador. Saiam da frente, disse a médica celestial aos anciãos presentes no quarto enquanto se aproximava da cama. Os anciãos não disseram nada e rapidamente deram passagem a ela. Assim que a médica celestial parou ao lado de Yuan, de modo que ela pudesse ver seu rosto, seus olhos se arregalaram em choque e descrença. Vê você, Tian Yingzi, que diabos você está fazendo aqui? Pensei que estivesse morto, exclamou ela com a voz como se tivesse acabado de ver um fantasma. Yuan se virou para olhar para a senhora idosa e baixinha com uma expressão confusa e perguntou: Tian Yingzi? Quem é essa? É claro que Yuan reconheceu o nome Tian Yingzi, pois ele era o fundador dos Senhores Celestiais. No entanto, ele não se lembrava do próprio Doutor Celestial, então simplesmente fingiu ignorância. Quem você pensa que está enganando? O Doutor Celestial franziu a testa, parecendo ofendido. Caso você tenha se esquecido, eu sou um espírito celestial e tenho a capacidade de olhar diretamente para sua alma, disse ela. Yuan imediatamente se calou. Embora a médica celestial afirmasse que podia ver sua alma, Yuan não aceitou tal afirmação como verdadeira sem questionar. Por que não conversamos em outro lugar? Disse Yuan. Claro. Quando Yuan se levantou e se aproximou da saída, um dos anciãos perguntou: E a maldição? Ele estava preocupado que o tratamento pudesse ser atrasado por causa disso. No entanto, Yuan apontou para o cálice no chão e disse: Isso não requer nenhuma administração. Ele não vai parar de funcionar só porque eu saí da sala, então você pode ficar tranquilo. Se você diz
Algum tempo depois, Yuan e o médico celestial saíram da sala. Feng Yuxian decidiu ficar para trás para não interromper a conversa deles. Poucos instantes depois, de pé em um pátio vazio não muito distante, o médico celestial se virou para Yuan e perguntou: "Que diabos está acontecendo, Tian Yingzi?" "Eu não estava brincando quando disse que não sou Tian Yingzi", respondeu ele calmamente. "Ainda está tentando me enganar? O que você pretende com isso?" Ela o encarou com os olhos semicerrados. "Antes de me explicar, qual é a sua relação com Tian Yingzi?" "Meu relacionamento? Ótimo, vou tolerar suas bobagens por um tempo." A doutora celestial deu um rápido sorriso de escárnio antes de retirar de seu anel espacial um medalhão azul celeste com a inscrição Senhores Celestiais. "Eu e Tian Yingzi temos uma longa história", começou o médico celestial. "Eu conhecia muito antes mesmo de me tornar um espírito celestial completo. Em meu estado imaturo eu não era diferente de um tesouro vivo, algo que poderia conceder imensos benefícios a um cultivador. Por causa disso eu era constantemente caçado por humanos e feras. Conheci Tian Yingzi quando ele me salvou de ser capturado, e ele continuou a me proteger até que eu me tornasse um espírito celestial adulto. Se não fosse por ele eu não estaria aqui agora. De qualquer forma, para retribuir, decidi segui-lo e ajudá-lo a construir os Senhores Celestiais. Eu sou essencialmente um dos fundadores." Os olhos de Yuan se arregalaram ao ouvir isso, mas antes que ele pudesse sequer responder, a figura da médica celestial mudou repentinamente, transformando-se em uma bela mulher alta e esbelta. "Você se lembra de mim agora?" ela perguntou. Yuan ficou sem palavras por um breve momento. Então, ele explicou sua situação. Para lhe dizer a verdade, Tian Yingzi morreu há muito tempo. "O quê?" exclamou a doutora celestial sem ousar acreditar no que ouvia. "Deixe-me terminar. Enfim, ele morreu e reencarnou. Você está dizendo que você é?" Ele assentiu com a cabeça. "Sim, eu sou a reencarnação de Tian Yingzi. Embora eu não tenha todas as suas memórias agora, eventualmente as recuperarei." "Inacreditável. Mas isso explica o estado da sua alma." A doutora celestial suspirou, chegando a esfregar os olhos de forma um tanto estressada. Após um momento de silêncio, ela perguntou: "Então, sobre os Senhores Celestiais, você ouviu falar da situação deles? Se você está falando sobre os conflitos internos deles, sim, estou bem ciente disso. Pelo menos da parte superficial", disse ele. Capítulo 2116. "Conflito interno, isso é um eufemismo", disse a médica celestial, balançando a cabeça. "Os Senhores Celestiais desandaram rapidamente depois que você desapareceu. A situação ficou tão ruim que decidi ir embora. Agora que você voltou, vai retomar o controle? Caso contrário, não me vejo voltando. Veremos como as coisas se desenrolam. Os Senhores Celestiais são coisa do passado, então não tenho muito apego a eles, especialmente porque não tenho a maioria das memórias de Tian Yingzi. No entanto, isso pode mudar quando eu recuperar suas memórias." "É mesmo? Acho que vou continuar sendo médico errante por mais um tempo, então." O médico celestial recuperou um pedaço de jade e o atirou casualmente para o ar em direção a Yuan, que o apanhou rapidamente. "Você pode usar isso para se comunicar diretamente comigo. Se precisar da minha ajuda, não hesite em ligar", disse ela. "Não quero me gabar, mas como médica celestial, sou uma das pessoas mais influentes dos 9 céus. Quase não há doença ou ferimento que eu não consiga curar, e já tratei inúmeras pessoas ao longo dos anos. Nesse caso, entrarei em contato com você se eu me machucar." Yuan deu uma risadinha. O doutor celestial acenou com a cabeça antes de mergulhar num breve momento de silêncio. "A propósito, você já conheceu aquela garotinha travessa?" perguntou ela de repente. "Menininha travessa? De quem você está falando?" perguntou Yuan, com as sobrancelhas arqueadas. "Sabe, aquela garotinha que costumava te seguir para todo lado? Ela é uma das 4 senhoras celestiais da sua facção." "Ah, você quer dizer Shujeki?" "Sim, eu a conheci. Na verdade, ela está convencida de que eu sou a reencarnação de Tian Yingzi, não que eu tenha contado toda a verdade a ela ainda." "Por que não? Você não confia nela? Você me contou sua identidade com bastante facilidade, mesmo sem se lembrar de mim", disse ela com uma expressão um tanto confusa. Não é isso. Eu a conheci muito antes de começar a me lembrar de qualquer memória, então estou apenas esperando o momento certo para lhe contar. Ela também está bastante ocupada agora com os Senhores Celestiais, e eu não quero distraí-la. De qualquer forma, ela já sabe que sou a reencarnação de Tian Yingzi. Mas ela não sabe que você reteve as memórias de Tian Yingzi, disse o médico celestial. Ainda assim, isso não é surpreendente, considerando que é quase inédito um reencarnado manter as memórias de sua vida passada. Tal coisa seria desafiar os céus. De qualquer forma, por mais que eu queira continuar falando sobre o passado e colocar o papo em dia, ainda tenho um trabalho a fazer, e a vida do meu amigo está em risco. Você pode me informar sobre o estado de saúde do líder? Yuan assentiu e disse: "Vamos conversar em outra ocasião." A líder foi amaldiçoada com uma maldição terrível que selou sua linhagem. No entanto, isso já está sendo resolvido. Como não sou médico, não sei se há mais alguma coisa errada com ela. Entendo. Então terei que examiná-la. Vamos voltar. Algum tempo depois, Yuan e o médico celestial retornaram ao quarto. "Vou examinar o líder agora", declarou o doutor celestial. Yuan rapidamente tranquilizou os anciãos. "Não se preocupem, isso não afetará o processo de purificação da maldição." O doutor celestial foi examinar o líder pouco tempo depois. Ela sofreu alguns ferimentos internos leves. No entanto, não é nada grave e eles irão cicatrizar sozinhos, disse ela um instante depois. "Vocês sabem para onde ela foi antes de voltar?" perguntou ela aos anciãos. Bem, ela tinha alguns assuntos a tratar com outro clã real da Fênix, mas não consigo imaginar que eles fariam algo assim com ela. Sempre tivemos boas relações.
Ela provavelmente foi atacada no caminho de volta ou algo do tipo. Só saberemos ao certo quando ela acordar, explicou um dos anciãos. O médico celestial então disse, de qualquer forma, já que a examinei e determinei que não há nada que eu possa fazer por ela, vou me retirar agora. E quanto à linhagem sanguínea enfraquecida dela? Existe alguma solução para isso? Perguntou um dos anciãos de repente. O doutor celestial respondeu sem hesitar. Claro, mas será muito caro. Já consigo pensar em alguns tesouros que poderiam restaurar sua linhagem, mas cada um deles é incrivelmente raro e absolutamente inestimável. Isso é. Naturalmente, os anciãos conheciam tais tesouros mesmo sem precisar que o médico celestial os nomeasse. Mas eles estavam muito além do alcance até mesmo do clã da Fênix Ascendente. Mesmo que de alguma forma conseguissem adquirir esses tesouros, não ousariam usá-los de forma tão descuidada. Além de usar esses tesouros, a única opção para ela é restaurar lentamente sua linhagem sanguínea ao longo do tempo, disse o médico celestial. Isso levará milhões de anos. É lamentável, mas não há atalhos. Yuan então se pronunciou. Talvez eu tenha uma maneira de melhorar a linhagem dela. Sério? Os anciãos olharam para ele com ceticismo estampado no rosto, mas nenhum ousou expressar suas dúvidas. Feng Yuyu deu um passo à frente e disse, vocês todos se esqueceram de que ele carrega a linhagem sanguínea da Fênix Primordial? Isso mesmo. Fênix primordiais podem fortalecer a linhagem sanguínea de outras fênix, exclamaram os anciãos, tremendo de emoção ao se lembrarem da identidade de Yuan. Mas antes que pudessem comemorar, a voz calma de Yuan interrompeu. Remover a maldição da sua líder e restaurar a sua linhagem são duas coisas completamente diferentes. Não vou pedir nada para remover a maldição, mas se quiser que eu restaure a sua linhagem, terá que fazer algo em troca. O que vocês querem que façamos? Perguntou um dos anciãos. Podemos conversar sobre isso quando seu líder acordar, disse ele. Certo. Então vou me despedir de verdade agora. Até a próxima, disse o médico celestial a Yuan antes de deixar o clã da Fênix Ascendente. 3 dias após a partida do médico celestial, o cálice sagrado da purificação completou seu trabalho, removendo completamente a maldição da líder. Poucas horas depois, ela finalmente despertou de seu longo sono. Capítulo 2117. Líder, você acordou. Graças aos céus. Os anciãos correram imediatamente para o lado dela ao perceberem que ela havia aberto os olhos. A líder, uma bela mulher de longos cabelos ruivos e traços faciais marcantes, sentou-se lentamente na cama e virou-se para olhar para o grupo com uma expressão confusa. Onde estou? Você está de volta ao clã da Fênix Ascendente, mãe, disse Feng Yuyu, afastando os anciãos para poder vê-la. Entendo. Consegui voltar. Ela murmurou em voz baixa. O que aconteceu lá fora, mãe? Por que você voltou ferida? Quem a atacou? A líder rangeu os dentes e cerrou os punhos em frustração ao responder. Foi aquele maldito maluco, o maníaco do destino. Maníaco do destino? Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir esse apelido estranho. O líder prosseguiu. Aquele desgraçado me atacou do nada, alegando que estava apenas cumprindo uma ordem do destino. Não sei o que ele fez comigo, mas foi embora depois de me amaldiçoar, e eu mal consegui voltar. A sala ficou em silêncio depois que todos souberam a identidade do agressor. O maníaco do destino, que indivíduo problemático, murmurou o grande ancião em tom estressado. Quem é esse maníaco do destino? Perguntou Yuan. O grande ancião explicou. Não sabemos a verdadeira identidade do maníaco do destino, apenas que ele é um louco obcecado pelo destino, proclamando-se constantemente um servo dele. Ele é incrivelmente esquivo. Você não pode procurá-lo, apenas ser procurado por ele. E além disso, sua força é insondável. Servo do destino. Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir a descrição familiar, seus pensamentos vagando de volta ao tempo em que esteve nos céus inferiores, quando encontrou um homem incomum chamado Jia Chong no Vale dos Demônios. Espere um segundo. Quem é você? A líder questionou repentinamente a identidade de Yuan ao finalmente notar sua presença. Isso é, meu jovem mestre. Feng Yuxian deu um passo à frente e interrompeu Feng Yuyu. Os olhos da líder se arregalaram ao reconhecer o rosto familiar dela. Você é Feng Yuxian? Por que está aqui? Pensei que tivesse ido embora. Decidiu voltar para nós? Feng Yuxian balançou a cabeça. Não, eu ainda não sou afiliada ao clã da Fênix Ascendente. Voltei porque meu jovem mestre tem negócios com você. Desculpe a apresentação tardia. Sou Yuan, uma fênix primordial. O quê? Isso é impossível, exclamou a líder, levantando-se abruptamente da cama. Yuan não perdeu tempo discutindo. Em vez disso, simplesmente invocou seu fogo primordial verdadeiro, deixando que sua presença invisível falasse por sua identidade. Chamas invisíveis. Verdadeiro fogo primordial, a líder caiu de joelhos, em choque. Foi também o jovem mestre quem removeu a maldição de você, ou você ainda estaria acamado agora, e sua linhagem continuaria a declinar, disse Feng Yuyu. O corpo inteiro da líder congelou ao ouvir suas palavras. Então ela se virou para olhá-lo com movimentos rígidos. Oh, que você acabou de dizer? Ela perguntou com a voz trêmula. O jovem mestre removeu a maldição. Não, isso não. E a minha linhagem? Ela gritou em pânico. Instantaneamente o silêncio se instalou na sala e a atmosfera tornou-se pesada. Que alguém fale comigo, droga! Gritou a líder, batendo o pé com tanta força que toda a câmara tremeu. O grande ancião deu um passo à frente, com voz solene, e disse: a maldição lançada sobre vocês enfraqueceu a pureza de sua linhagem. Em apenas 3 semanas, ela caiu para 85,2%. Ao ouvir que a pureza de sua linhagem havia caído 4%, a expressão da líder congelou. Antes mesmo que pudesse falar, seu corpo cedeu e ela desabou mais uma vez, dominada pelo choque e pelo desespero. Líder, mãe, as pessoas que estavam por perto
perto correram para ampará-la e a deitaram delicadamente de volta na cama. Mesmo sendo uma cultivadora da ascensão divina com mente e alma temperadas para uma resiliência extraordinária, o golpe em sua linhagem foi um fardo pesado demais para ela suportar. Poucos minutos depois, os olhos da líder se abriram lentamente e ela se sentou. Virando-se para os outros com um sorriso estranho, ela disse: acabei de ter o pesadelo mais inacreditável. Nele a pureza da minha linhagem caiu 4%. Por favor, digam-me que foi apenas um sonho. Os rostos dos mais velhos empalideceram novamente, e nenhum deles conseguiu encontrar palavras para confortá-la. Desculpe, mas não foi um sonho, disse Yuan calmamente. A maldição realmente enfraqueceu sua linhagem. Mas veja pelo lado bom. Poderia ter sido muito pior. Por exemplo, Feng Yuxian suportou essa mesma maldição por milhares de anos antes de me conhecer. Além disso, não é impossível ajudá-lo a recuperar sua linhagem sanguínea enfraquecida. É isso mesmo. Você é uma fênix primordial. Você pode ajudar minha linhagem a se recuperar, talvez até fortalecê-la. Os olhos do líder começaram a brilhar de esperança novamente. Sim, é possível. No entanto, não será gratuito. O que vocês querem? Dinheiro? Tesouros? Digam o preço, disse o líder. Tesouros não me faltam. Dito isso, há algo que eu quero do clã da Fênix Ascendente. Após um momento de silêncio, o líder falou: abram espaço para nós. Gostaria de falar com ele em particular. Os anciãos presentes na sala saíram imediatamente sem dizer uma palavra. Quando restaram apenas Yuan, Feng Yuxia e o líder na sala, Yuan falou claramente: vou direto ao ponto. Quero o selo antigo em sua posse. Os olhos do líder se estreitaram em ceticismo. Nem vou perguntar como você descobriu que o selo ancestral está em nossa posse, mas por que você o quer? O que uma fênix primordial iria querer com ele, se é que você é mesmo uma fênix primordial? Yuan balançou a cabeça negativamente. Desculpe, mas não posso te dizer isso. Você sabe que os selos ancestrais nos foram confiados pelo Imperador Celestial, certo? Entregá-lo seria o mesmo que traí-lo diretamente. E com os 10 clãs reais da Fênix tendo se aliado a ele recentemente, nosso clã teria que prestar contas não apenas ao Imperador Celestial, mas também a todos os outros clãs reais da Fênix. Com esse pedido, você está basicamente nos pedindo para morrer, disse ela. Capítulo 2118. Os 10 clãs reais da Fênix se aliaram ao Imperador Celestial? Perguntou Feng Yuxian, com a voz carregada de incredulidade. É difícil de acreditar. Porque eles, que sempre se orgulharam de sua independência, escolheriam trabalhar com o Imperador Celestial, de todas as pessoas. O líder olhou para Yuan e respondeu calmamente. Porque o Imperador Celestial tem uma fênix ao seu lado. Uma fênix primordial, para ser mais preciso. O quê? Feng Yuxia murmurou com os olhos arregalados. O Imperador Celestial possui uma fênix primordial. Ela repetiu, só para ter certeza de que não tinha entendido errado. A líder assentiu com a cabeça com uma expressão séria. Sim, ele prometeu elevar todas as nossas linhagens sanguíneas em pelo menos 3%, independentemente da pureza sanguínea atual, se concordarmos em trabalhar com ele por 10 milhões de anos. Embora 10 milhões de anos possam parecer uma eternidade, até mesmo os clãs reais da Fênix consideraram isso uma barganha incrível. Para aqueles cuja pureza de sangue já era excepcionalmente alta, ganhar um único ponto percentual poderia levar milhões de anos, tornando a oferta do Imperador Celestial quase irresistível. A pureza da linhagem do clã da Fênix Ascendente variava entre 80% e 85%, sendo que seu líder apresentava o nível mais alto, de 89%. Antes de sua linhagem ser enfraquecida, o clã ocupava a 6ª posição entre os 10 clãs reais da Fênix. Os clãs da Fênix Real acima deles variaram entre 85% e 88%, com os 3 primeiros variando entre 90% e 92%. A Fênix com a pureza mais alta atualmente possui 94% de pureza de linhagem sanguínea, e nenhuma Fênix na história, além da Fênix primordial, atingiu uma pureza de linhagem sanguínea superior a 95%, razão pela qual a oferta do Imperador Celestial era extremamente tentadora e quase impossível de recusar. É por isso que duvido da sua identidade como uma Fênix primordial. Agradeço por ter ajudado a curar minha maldição, mas não posso lhe entregar o selo ancestral, pois isso significaria o fim da minha vida e deste clã. Uma fênix primordial não aparecia no mundo há milhões de anos, então o surgimento de duas na mesma era algo quase inacreditável. Naturalmente, Yuan não a culpou por não acreditar nele. Como você pode ter tanta certeza de que a outra fênix primordial é genuína? Perguntou Feng Yuxian. Porque testamos a pureza da linhagem deles, e deu 96,5%, respondeu o líder. Só uma fênix primordial pode naturalmente ultrapassar 95%. E essa fênix também exibiu o verdadeiro fogo primordial. No fim, Yuan decidiu desativar sua transformação em fênix e disse: você tem razão. Eu não sou uma fênix, muito menos uma fênix primordial. Vê você, os olhos do líder se arregalaram em choque e descrença. Você é um ser humano? Como isso é possível, pelo amor de Deus? Eu te conto se você me fizer um favor. O que é isso? E nem se dê ao trabalho de abrir a boca se for para pedir o selo antigo. Gostaria que você me ajudasse a marcar uma reunião com os clãs reais da Fênix, disse ele. Você está falando sério? Posso ser o líder do clã da Fênix Ascendente, mas minha autoridade é limitada. Não posso convocar os outros quando bem entender. Deve haver um motivo real. A menos que você seja uma fênix primordial, pode esquecer. Yuan sorriu e disse: embora seja verdade que eu apenas fingi ser uma fênix primordial, também é verdade que há uma fênix primordial presente neste momento. Você não pode estar falando sério. A líder virou lentamente a cabeça para olhar para Feng Yuxian.
Percebendo o olhar dela, Feng Yuxian colocou as mãos nos quadris e ergueu levemente o queixo. Isso mesmo, eu sou uma fênix primordial, declarou ela com a voz transbordando de orgulho. A expressão do líder se fechou em uma carranca, demonstrando estar ofendido. Você realmente espera que eu acredite nisso? Você se esqueceu de que testamos sua linhagem quando você se juntou a nós? Era de apenas 83,2% naquela época. Como você pode ser uma fênix primordial com esse nível de pureza? Você pode até se qualificar como uma fênix real, mas só isso. Está zombando de mim? Feng Yuxian respondeu prontamente. Isso foi antes de eu despertar minha linhagem sanguínea e antes de conhecer o jovem mestre. Você também foi amaldiçoado, não foi? Insistiu o líder. Isso não teria diminuído sua linhagem também? Na verdade, estou começando a duvidar que você tenha sido amaldiçoado. Como você conseguiu sobreviver milhares de anos com isso, enquanto eu perdi 4% em apenas 3 semanas? Talvez porque minha linhagem seja muito mais difícil de enfraquecer? Afinal, eu sou uma fênix primordial, disse ela. Yuan então interveio com um tom calmo, porém decisivo. Em vez de perdermos tempo com palavras, por que não resolvemos isso com a agulha da fênix dourada? Ele se virou e saiu, onde os anciãos o aguardavam. A conversa terminou? Perguntaram. Não. Preciso pegar emprestada a agulha da fênix dourada por um instante, disse ele. O mais velho que tinha a agulha rapidamente a entregou a ele. Obrigado. Yuan voltou para o quarto e fechou a porta atrás de si. Pode fazer essa honra. Yuan entregou a agulha da fênix dourada ao líder, que não perdeu tempo em testar a linhagem sanguínea de Feng Yuxian. Momentos depois, o ponteiro emitiu um brilho dourado intenso, seguido por um número. Isso não pode ser. Isso é impossível, murmurou a líder para si mesma após ler os números. Sem ousar acreditar no que via, esfregou os olhos e olhou novamente. No entanto, o número permaneceu o mesmo. 97,9%, exclamou ela após confirmar o número. No entanto, Feng Yuxian franziu a testa e disse, apenas 97,9%? Eu esperava 100%. E quanto ao fogo primordial verdadeiro? Você consegue usá-lo? Perguntou a líder saindo de seu transe. Feng Yuxian assentiu com a cabeça e casualmente invocou um pouco de fogo primordial verdadeiro. Existem atualmente 2 fênix primordiais nesta era? Verdadeiramente inacreditável, murmurou o líder. Então, sobre a reunião, você consegue organizá-la? Perguntou Yuan após uma breve pausa. Se isso não for suficiente para atraí-los, diga-lhes que temos uma oferta ainda melhor do que a prometida pelo Imperador Celestial. O líder só conseguia encarar Yuan em silêncio, como se lutasse para acreditar que pudesse haver uma oferta que superasse até mesmo a do Imperador Celestial. Capítulo 2119. Após um momento de silêncio, a líder assentiu lentamente com a cabeça e disse, vou levar isso aos outros líderes. Provavelmente levará alguns dias para recebermos uma resposta. Podemos esperar. A líder retirou um fragmento de jade de comunicação de seu anel espacial e começou a enviar mensagens, notificando cada um dos líderes dos 10 clãs reais da Fênix sobre a situação. Ela esperava que levassem vários dias para responder, mas, para sua surpresa, muitos dos líderes responderam em poucos minutos. 6 dos outros 9 clãs responderam e concordaram em participar da reunião. No entanto, 3 recusaram, informou ela a Yuan. Quem se recusou? Perguntou Yuan. O clã da Fênix do Renascimento Carmesim, o clã da Fênix da Brasa Imortal e o clã da Fênix Vermelhão Imperial. Eles estão classificados em 8º, 4º e 1º lugar entre os clãs reais, explicou ela. Então, vocês ainda querem realizar este encontro? Ele assentiu com a cabeça. Sim, não preciso de todos os clãs reais do meu lado, apenas o suficiente para convencê-los a me dar o selo ancestral. O líder ficou boquiaberto. Você está mesmo fazendo tudo isso só pelo selo ancestral? Por que você o quer? Além de ser uma chave que abre o reino primordial, não acho que ele tenha qualquer outra utilidade, disse ela. Eu te conto depois que eu conseguir o selo ancestral, disse ele com um sorriso tranquilo. Ótimo. Então, quando você quer que a reunião aconteça? E quanto ao local? Assim que possível. Quanto ao local, deixa a decisão para você. Entendo. Me dê um momento para pensar. Poucos minutos depois ela disse, não consigo pensar em nada, então vamos manter o encontro como de costume, na cúpula ardente imortal. Como o assunto surgiu muito de repente, todos precisarão de pelo menos 1 ou 2 meses para se prepararem. Vamos marcar o encontro para daqui a 3 meses só por precaução. Parece ótimo, concordou Yuan. Então avisarei os outros. O líder imediatamente informou aos que concordaram em participar do encontro o local e a hora. Logo em seguida, eles responderam confirmando presença. Muito bem, está feito. Obrigado. Agora vamos falar sobre o clã da Fênix Ascendente. Embora isso pudesse esperar até a reunião, podemos fazer isso agora, já que estamos aqui. O que você quer do clã da Fênix Ascendente? Perguntou ela com uma leve ruga de preocupação na testa. Nada material, respondeu Yuan. Quero que o clã da Fênix Ascendente me sirva. Ou, se preferir uma expressão melhor, quero que trabalhem comigo. Isso é. Yuan interrompeu rapidamente a líder assim que ela abriu a boca. Escute minha proposta antes de me responder. A líder fechou lentamente a boca e assentiu em silêncio. Não só melhoraremos a pureza da linhagem do clã da Fênix Ascendente, como também ajudaremos sua linhagem a evoluir para uma superior, se isso for possível. O que você acabou de dizer? Os olhos da líder se arregalaram tanto que parecia que seus globos oculares poderiam saltar das órbitas. Fênix primordiais como Feng Yuxian têm a capacidade de melhorar a pureza da linhagem sanguínea de outras fênix, mas eu posso fazer isso e evoluir essa habilidade. Como pode um mero ser humano ter a capacidade de... A líder interrompeu-se abruptamente ao ter um pensamento que lhe ocorreu. A possibilidade de ser verdade era quase inexistente.
contudo não era totalmente nula. Ela queria expressar a pergunta que lhe rondava a mente, mas a coragem para fazê-la nunca lhe veio, então ela se calou e permaneceu em silêncio. Yuan percebeu a estranha expressão facial dela e imaginou o que ela estava pensando, mas não disse nada, apenas esboçou um sorriso misterioso. Se você realmente possui essa habilidade, então o clã da Fênix Ascendente estará a seu serviço, disse ela. No entanto, como você pretende provar sua habilidade? Certamente você não espera que eu simplesmente acredite na sua palavra. Claro que não. Quanto às provas, eu as demonstrarei a você durante a reunião. Nesse caso, aguardarei até lá para lhe dar minha resposta. Yuan assentiu com a cabeça. Justo. Há mais alguma coisa sobre a qual você queira falar? Perguntou o líder. Não. Vamos embora por agora. Nos vemos daqui a 3 meses na cúpula ardente imortal. Ok. Yuan e Feng Yuxian saíram da sala logo em seguida. Para onde você vai, jovem mestre? Perguntou Feng ao Yu. Vou viajar por 3 meses. Viajar? Por quê? Sua mãe lhe contará tudo. Entendo. Embora ainda tivesse muitas perguntas, Feng Yuyu decidiu esperar até mais tarde. Assim que Yuan e Feng Yuxian deixaram o território do clã da Fênix Ascendente, Feng Yuyu e os anciãos imediatamente procuraram o líder em busca de respostas. Ela não escondeu nada, relatando abertamente toda a situação para eles, incluindo a revelação de que Yuan não era a verdadeira Fênix Primordial, mas que esse título pertencia a Feng Yuxian. O quê? Feng Yuxian era a Fênix Primordial? Exclamou o grande ancião. Isso é impossível. Como aquele homem usou o verdadeiro fogo primordial então? Provavelmente foi algum truque. Aposto que ele só estava fingindo que sabia usar, quando na verdade era Feng Yuxian quem estava usando, comentou um dos anciãos. Embora tenhamos sido enganados, isso não muda o fato de que eles possuem uma fênix primordial. E a pureza da linhagem sanguínea de Feng Yuxian é ainda maior do que a do Imperador Celestial. Eles já nos enganaram uma vez. Quem garante que não estejam nos enganando de novo? E se Feng Yuxian também não for realmente uma fênix primordial? Perguntou outro ancião com a voz carregada de ceticismo. Isso é muito improvável, disse o líder, apoiando Feng Yuxian. Não só é impossível enganar a agulha da Fênix Dourada, como também é impossível falsificar seu verdadeiro fogo primordial. De repente alguém se pronunciou. Jovem Lorde, o que você acha disso? Você jurou lealdade àquele homem, mas ele se revelou uma fraude. Ele nem sequer é uma fênix, muito menos uma fênix primordial. Todos voltaram sua atenção para Feng Yuyu, que estava imerso em pensamentos. O quê? Você jurou lealdade a ele? Perguntou a líder, franzindo ainda mais a testa ao ouvir isso pela primeira vez. Capítulo 2120. Sob o peso de muitos olhares, Feng Yuyu soltou um suspiro pesado antes de falar. Honestamente não sei o que dizer ou sentir. Traída? Não necessariamente. Jurei lealdade a ele não por causa de sua linhagem, mas por causa de sua habilidade e algo mais. Então, mesmo que ele não seja realmente uma fênix primordial, contanto que suas habilidades sejam reais, não tenho motivos para reclamar. E há algo nele, algo que me atrai. Não consigo explicar. Ele então se virou para a mãe e continuou. Me desculpe, mãe, por ter tomado essa decisão sem te consultar. Agi por instinto. Já que é sua decisão, eu a respeitarei, ela respondeu. No entanto, agora que você sabe que ele pode ser uma fraude, o que fará? A menos que tenha realizado um ritual, você ainda pode retirar sua lealdade, já que uma declaração verbal não é tecnicamente vinculativa. Assim como você, esperarei até a reunião para tomar minha decisão. Deve haver um bom motivo para que Feng Yuxian, uma verdadeira fênix primordial, siga alguém como ele, disse ele. Ao ouvirem esse último comentário, os anciãos não puderam deixar de concordar. Era realmente estranho. Eles conseguiam entender por que alguém seguiria o Imperador Celestial, a figura mais influente dos 9 céus, mas Yuan, ninguém ali presente sequer sabia sua verdadeira identidade. Aos olhos deles, ele era apenas um humano que de alguma forma conseguia se transformar em uma fênix. Enquanto todos na sala ponderavam profundamente, mas não conseguiam encontrar uma razão convincente, a mente da líder se fixou em uma possibilidade. No entanto, ela aguardou para si, pois expressá-la em voz alta poderia fazê-la parecer completamente insana. Entretanto, após deixar o clã da Fênix Ascendente pela segunda vez, Feng Yuxian perguntou a Yuan. O que vamos fazer nos próximos 3 meses? Qual a distância até o cume flamejante mortal? Perguntou ele. Ela ponderou por um momento antes de responder. Se usarmos os teletransportadores, levaremos apenas 20 dias para chegar lá. Há algum bom local de caça por perto? Quero passar esse tempo caçando criaturas mágicas. Caçando bestas mágicas. Feng Yuxian ergueu uma sobrancelha diante da atividade em comum. Se você está procurando por criaturas fortes para treinamento, eu recomendaria. Não, interrompeu Yuan abruptamente. Não me importa o quão fortes eles sejam. Só me importam os números. Afinal, preciso matar cerca de 100 milhões. 100 milhões, exclamou Feng Yuxian ao ouvir esse número astronômico. Por que diabos você precisa matar tantas criaturas mágicas? Ela não pôde deixar de perguntar. É para uma missão. Feng Yuxian ficou em silêncio por um momento, ponderando. Então ela falou, se você quer números, deveria visitar o submundo abissal. Todos os tipos de bestas mágicas insetoides habitam lá, e geralmente vêm em números enormes, como as formigas de cristal abissais. Parece ser exatamente o lugar para onde eu quero ir. Qual a distância? Após alguns cálculos mentais, Feng Yuxian respondeu. 1 mês, mas está bem perto do cume flamejante imortal. Muito bem. Mostre o caminho. Feng Yuxian invocou seu tesouro voador, e os dois partiram em alta velocidade.
Após vários teletransportes e um mês de viagem, eles finalmente chegaram ao seu destino. A entrada para o submundo abissal se abria diante deles. Era um buraco colossal na terra, vasto o suficiente para engolir uma montanha inteira. Do lado de fora, parecia nada mais que um abismo de escuridão absoluta, cujas profundezas ocultavam tudo que ali se encontrava. Tem muita gente aqui, disse Yuan em tom um tanto surpreso. O submundo abissal é vasto, com inúmeras áreas ainda inexploradas. Mapeá-lo pode ser extremamente lucrativo. E em locais intocados por cultivadores, os tesouros costumam ser abundantes, tornando-o também um ponto de encontro para caçadores de tesouros. Quão fortes são as bestas mágicas aqui dentro? Yuan perguntou em seguida. Muitos dos cultivadores aqui são imortais de bronze e prata. Quanto mais fundo você for, mais fortes serão as bestas mágicas. As bestas mágicas mais fracas lá dentro são as que ficam perto da entrada, e elas têm o nível de cultivo do Rei Divino. A que profundidade preciso ir para encontrar as formigas de cristal abissais? Não tenho certeza, pois nunca entrei neste lugar antes. No entanto, as formigas de cristal abissais só existem ao redor do ancestral divino, então não devem estar muito fundo. Yuan assentiu com a cabeça. Talvez eu devesse comprar um mapa antes de entrar, né? Ou contrate um guia que saiba onde encontrar as formigas de cristal abissais. Yuan usou seus sentidos divinos para observar o local, onde muitas pessoas estavam acampadas ao redor da entrada. Rapidamente, ele encontrou várias pessoas vendendo mapas do subterrâneo abissal, bem como algumas pessoas com uma placa que dizia guia para contratar. Como seria mais conveniente contratar um guia para levá-lo ao seu destino, Yuan abordou um dos guias. Bom dia, jovem mestre. Está procurando um guia? Para onde pretende ir? O homem de meia-idade cumprimentou Yuan, que estava usando máscara naquele momento. Yuan assentiu com a cabeça e disse, estou procurando as formigas de cristal abissais. Ao ouvir suas palavras, a expressão do homem de meia-idade visivelmente se enrijeceu, um lampejo de inquietação cruzando seu rosto. O que houve? Perguntou Yuan. Bem, eu não tenho o que é preciso para te levar até as formigas de cristal abissais. Sinto muito, disse ele. Mas você é um imortal prateado, comentou Yuan, com as sobrancelhas arqueadas. As formigas de cristal abissais são apenas ancestrais divinos, então não devem ser tão profundas assim. Esta deve ser sua primeira vez no submundo abissal. Embora as formigas de cristal abissais sejam bastante fracas, elas vivem nas profundezas dos túneis, onde insetos do nível imortal dourado vagam. Entendo. Vou procurar outra pessoa então. Obrigada pelo seu tempo. Assim que Yuan se virou, o homem de meia-idade disse, só um momento, jovem mestre. Talvez eu não possa ajudá-lo, mas conheço alguém que pode. Yuan interrompeu seus movimentos ao ouvir tais palavras. Posso levá-lo até ele se você quiser. Claro. Yuan assentiu calmamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.